Bem-vindos ao 23º episódio do podcast Serpol. E hoje a gente está com um convidado especial, que é o Vitor Chiari. E do nosso lado de cá, Robson, nosso diretor comercial, e eu, diretor executivo. Então a gente vai dar início aqui ao podcast e eu vou aqui apresentar o Vitor para quem não conhece. O Vitor é engenheiro civil, formado pela Universidade de São Francisco. Ele é mestre em engenharia civil e ele tem MBA em gestão empresarial, gestão estratégica e econômica pela FGV. E aqui, essa é a sua carreira acadêmica, o início da carreira acadêmica. E agora a gente tem o que o Vitor representa, quais as empresas ele representa. Então, ele é diretor executivo na C4V Consultoria, ele é sócio-diretor da Cor Brasil e ele é gestor técnico comercial na Protende ABS. Certo? Falei certo? Falou certo. E agora, acabou de ser convidado pelo IPOS para ser um professor recorrente, certo? Você vai dar que matéria? Você vai dar no IPOS? Sistemas de impermeabilização. Estou falando na parte de estanqueidade. Então, estanqueidade, sistema de impermeabilização. Então, para quem for entrar, se não me engano, na turma 7, já vai pegar a aula com o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. E a gente tem que começar a trazer alguns convidados com currículo menor, né? Tá ficando difícil. A gente só tá trazendo uma leitura tem 3 páginas aqui de folha. O currículo dos convidados aqui é gigante. Vitor, muito bem-vindo, cara. Obrigado, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. E me sinto até especial quando a gente começa a ler um pouco mais o currículo, né? De 20 anos para cá, de tanta coisa que realmente eu ando fazendo. A gente não para ficar revendo essas coisas, né? Ninguém para se auto-ler, né? Exato. Vai fazer. Mas é o exemplo que eu quero dar para os meus filhos. Eu falo para eles assim, a gente não para na faculdade, né? Antigamente era exatamente isso. A gente acabava a faculdade, acabou, não precisa fazer mais nada. E desses últimos 20 anos para cá, eu me sinto um idoso falando 20 anos para cá, mas é verdade, quando eu entrei na faculdade, o diferencial era ter o inglês. Certo. Depois do inglês, acabei a faculdade. Depois começou a entrar as outras coisas. E hoje em dia não tem aonde parar. Porque hoje em dia não tem desculpa para não estudar, essa é a verdade, né? Hoje até quanto mais 360 você for, né, mais parece que oportunidades se abrem e, para ser sincero, quase todas as disciplinas você consegue encaixar no mundo dos negócios. Exatamente. Né? Então, vira um canivete suíço. Exatamente. Se pegar o exemplo do inglês, que era um requisito, hoje em dia é o mínimo. Né? O mínimo que você tem que saber inglês e já põe mais uma língua aí na parada, porque senão vai ter um relacionamento. Né? Não, O Vitor, a gente estava contando aqui em off, ele vai ter uma reunião com países estrangeiros, né? Hoje à noite, porque lá vai ser de manhã. Eu, uma vez eu fui para uma reunião despretensiosa. Tá? Eu e o Armando, a gente chegou lá na reunião, era um negócio pro metrô, não sei o que lá, sentamos numa reunião aqui perto, na Paulista. Só tinha orientais, aí eu olhei pro Armando, vai dar merda. Prepara. E aí ficou eu e ele, a gente tinha um tradutor, mas eu mandando, e depois o tradutor nem falava mais, ele traduzia mais até o inglês para eles, que a gente falava ali um pouco do portunhol, ia indo, aí o Armando fazia um desenho, a gente explicava o desenho. Bom, a reunião saiu, mas era o mínimo, né? Mas isso aconteceu comigo recentemente na Bahia. Justamente com uma reunião com o pessoal de um contrato X, um contrato bem grande, que já tem os chineses aqui no Brasil. E na conversa com eles, quando eu cheguei lá, antes eu perguntei pro pessoal, prepara a apresentação em inglês? Não, prepara em inglês. Então levei todo, imaginando, né, que a apresentação em inglês estaria ótima e tal. Quando eu cheguei lá, eu falei, todos eles falam inglês. Aí entrou uma moça baixinha, e aí eu percebi assim, essa é a tradutora. Como é que eu vou falar termos técnicos para a tradutora? Então eu comecei a pensar, falei, a minha apresentação está em inglês e eu vou falar em português para o pessoal entender em chinês. Ou melhor, em mandarim. Como é que eu faço isso? No fim, a reunião saiu. Só que todos eles, e eu estou tentando descobrir até hoje qual é esse aplicativo, tinham um celular na mão, enquanto eu falava, em tempo real, já ia a tradução para eles, para o mandarim, para eles poderem entender. A reunião demorou umas 2 horas, saiu, mas eu falei assim, acho que eu preciso aprender mandarim agora. Porque cada vez mais a gente vem pegando... Quando eles falavam, a tradutora traduzia para vocês. Traduzia para mim. A gente tem que aprender muito com os chineses. A gente fez isso na chineses. Concrete Show agora, né? Esqueci disso. Na Concrete Show... Tinha num stand, lembra? É verdade. Chamaram a tradutora para falar com a gente. E tinha um pessoal, justamente, bem perto de onde nós estávamos, perto da praça de alimentação, vários stands dos chineses e eles tinham exatamente isso. Então, num ali a gente estava num que a gente começou a falar, ela meio que não entendeu, aí veio uma pessoa, você lembra? Ela não estava ali no meio, ela veio para começar a falar com a gente. E eles fazem uma união, tá? Para poder contratar uma tradutora para todos os stands. A mesma tradutora estava
estava em mais distantes. Então foi isso. Por isso que a gente começou e ela não estava. Exato. E a gente tem que aprender a fazer negócio com os chineses, porque eles estão vindo para o Brasil e eles já vêm preparados com tradutor, por exemplo, porque a gente até pode saber outra língua, mas é o que a gente conversou esses dias com o pessoal da engenharia, a gente precisa praticar termos técnicos e essa barreira do termo técnico, da explicação e, sei lá, como é que você vai falar balancim em outro idioma, né? Então, até a gente recebeu aqui uma cotação de um grupo chinês que está vindo para o Brasil construir uma infraestrutura aqui. E aí a moça perguntou, a reunião pode ser em inglês? Também sou fluente. Eu falei, pode ser. Tranquilo então, não vai precisar de tradutor. Que bom, senão vai ter que arrumar um tradutor. Ou seja, para fazer orçamentos, o grupo já está se dispondo a contratar um tradutor, não para obrigar a empresa a se adaptar. Eles querem entrar no mercado, eles se adaptam ao nosso mercado. E mesmo lá, tá? Lá custa em torno de eu nunca fui, mas assim, são $300 por dia o tradutor. Entendi. Fora todos os outros custos. Ou seja, se você não sabe alguma coisa, você precisar do tradutor, digamos que você tem que ter um pouco de bala na agulha para você poder bancar isso. Nós estamos falando de $500 diários, tá? Uhum. Esse player ali é o segundo player global do mercado de cabos, fibra ótica, em torno de 15% do market share de fibra ótica do mundo. Então, bala na agulha esses caras. Não vai ser um problema. Mas vamos falar das expertises do Vitor, então, porque a gente está bem curioso para entender sobre os produtos que você representa, as marcas, que não são não é só um produto, não é só uma marca, né? E depois a gente fala sobre como você chegou nessa parte da representação. Perfeito. Mas apresenta pra gente, então, os principais produtos e as marcas que você representa hoje. Vamos lá, vou voltar um pouquinho antes de mais nada para poder falar para vocês como eu cheguei até aí, como a C4V surgiu. Tá. Porque assim, eu sou daquela escola que imaginava o seguinte, eu vou trabalhar numa multinacional a minha vida inteira fazer carreira. E vou aposentar na multinacional. Eu sou exatamente dessa escola onde meus pais falavam, não, se você entrar numa multinacional é aí que você tem que constituir carreira. Isso na época dos meus pais era uma coisa muito comum, hoje muito menos. Né? Hoje, na verdade, o pessoal está pulando de galho em galho cada vez mais num tempo muito curto entre empresas. Mas o fato foi que eu comecei a trabalhar em escritórios pequenos, né, na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, perto de Jundiaí. Comecei em escritórios pequenos. E depois, minha primeira multinacional se chama Macaferri. É uma empresa, daí que surgiu a questão da geotecnia na minha vida. Lá eu trabalhei durante quase 11 anos. E tive várias oportunidades. Depois de formado? Já estava formado? Não, na verdade eu entrei como estagiário em 2003. Formei no final de 2004. Então, 2 anos praticamente como estágio. E nessa época de Macafé, que foi eu falo que foi a maior escola da minha vida, que eu entrei um menino e saí homem de lá. Porque realmente eu entrei muito inexperiente em absolutamente tudo e saí de lá pai. Né? Então, ou seja, eu constitui muita coisa da minha vida pessoal trabalhando na Macafé. Então, eu só tenho gratidão por eles, por tudo que aconteceu. Né? Então, eu fiquei lá quase 11 anos. Tive a oportunidade de morar fora do país e tudo mais. Depois, eu entrei numa empresa americana. E por lá, eu fiquei mais quase 8 anos. Ou seja, 20 anos, praticamente, da minha vida profissional foram de multinacionais, 2 como CLTista. E tá tudo certo. Né? Trabalhei muito tempo como CLT. Mas as coisas da vida elas vão acontecendo de uma forma que a gente não imagina. E aí em 2019, finalzinho de 2019, essa empresa do absolutamente nada resolveu sair do Brasil. Então eu estava na época numa reunião com um cliente de manhã, me chamaram para uma reunião no escritório aqui em São Paulo à tarde e falaram, vai ter um anúncio da presidência. Ninguém imaginava o que era. Nós estamos falando de 400 pessoas. Na minha linha de negócio, em torno de 15. Mas era um grupo composto por 3 empresas no Brasil. O meu grupo, só para vocês terem... O grupo inteiro estava saindo? O grupo inteiro. E só para vocês terem uma base, a minha meta estava cumprida no final de setembro. Ou seja, para mim, eu estava na minha cabeça, eu falei assim, não vai acontecer nada, porque assim, poxa, ninguém bate meta em setembro. Já passei de ano. Eu já estava pensando no bônus. Essa é a verdade. Quando eles anunciaram que estavam saindo do Brasil. Isso foi numa sexta-feira à tarde, eles falaram, até quarta-feira que vem, vocês têm que voltar para o escritório, trazer tudo aqui. Obrigado. Fecha as portas e até logo. E foi exatamente o que aconteceu. E naquele momento eu falei assim, e agora? Pré-pandemia. Eu tinha uma menina de 6 anos, que hoje está com 12. Né? Meu menino com 1 ano e meio. Falei, e agora? Ou eu volto para o CLT, não teria nenhum problema com isso. Na época eu recebi 3 propostas.
para isso. E aí o que pesou foi mais o lado financeiro, para falar a verdade. Ou eu iria fazer algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem, que era empreender. E empreender na engenharia... Aliás, o empreendedor no Brasil, ele tem que ser um cara, né, assim, muito corajoso, para dizer o mínimo, né? E eu sempre assisti muito Shark Tank, Brasil especificamente. Somos dois. E o Robinson Chiba, nas primeiras temporadas, ele falava, né, que você tem um dilema. Teu negócio não cresce se você não dedicar energia, só que você não quer dedicar energia enquanto o teu negócio não crescer. Então você só empreende se você queimar as pontes, né? Quebrar as pontes ali, queimar as caravelas. Que foi o que fizeram contigo, né? Foi. Queimaram as tuas caravelas, você não teve... Aí você se colocou na situação de vou me jogar no empreendedorismo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Que foi empreendedorismo por necessidade. É isso. Foi por necessidade total. É porque foi de uma hora para outra, né? De sexta para quarta, foi de uma hora para outra. Assim, menos de uma semana e agora? Até logo. E eu tava naquela, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas a gente estava num evento semana passada que uma palestra, não lembro quem foi o palestrante, ele falou uma coisa que me pegou muito. Falou que, falando do empreendedorismo, que no Brasil isso tudo tem um grande problema, porque a primeira pessoa que a gente pensa quando vai ser empreendedor, quero abrir uma padaria. Só que o sonho da vida da pessoa é abrir uma padaria e não 100 padarias. Esse foi o exemplo do... Que é a diferença do empresário para o empreendedor. Exato. Esse foi o exemplo justamente que o teu palestrante deu foi de sexta-feira. E aí eu fiquei com aquilo muito na cabeça. Falei, nossa, é verdade. As pessoas às vezes querem começar uma empresa, aí às vezes não contratam um assistente, um estagiário, uma recepcionista, o início, porque não tem o dinheiro. Mas se não contratar, não é nem alavanca, não cresce nada. Não desenvolve, né? E aí ele fica ali travado no... A gente vê hoje quantos escritórios de advocacia. Muitos. Eu sei porque minha família é de advogados, né? Minha família é metade advogado, metade engenheiro. A minha esposa é advogada. Eu tenho uma em casa. Quantos não passam por esse dilema todo dia? Não contratam uma estagiária. Porque ainda não vale a pena. Porque ainda não vale a pena, Aí mas não ao vale mesmo a pena tempo você tem não que fazer contrata. tudo. A minha sorte nessa época foi o seguinte: como eu trabalhava com a América Latina toda, então assim, eu tinha um escritório em São Paulo, a empresa tinha um escritório, onde era a minha base, porém, menos de um ano antes eu tinha mudado, eu tinha construído minha casa. Então, dentro da minha casa, eu já construí um escritório. Então, quando eu aloquei um escritório, eu falei assim, bom, uma sala pelo menos eu não vou precisar alugar, dá para trabalhar daqui. Então, já são custos que vão sendo reduzidos. Você vai diminuindo. Né? Só que aí a gente tem que lembrar de uma coisa, um pequeno detalhe. Isso nós estamos falando de outubro de 2019. Dezembro. Não. Deu ruim. Não, mas o que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Então, fechou tudo, né? Isso nós estamos falando um dia depois do aniversário da minha filha, que é no dia 15 de março. Um dia depois fechou tudo. Fechou. E nós imaginávamos o quê? 15 dias. A primeira previsão foi 15 dias. A sorte de tudo isso, aí eu falo assim, são sortes que, assim, a vida também é feita de sorte. Né? O nosso setor, vamos falar construção civil, talvez tenha sido um dos únicos que não parou. Então as coisas continuaram acontecendo. Um pouco mais devagar, mas continuaram acontecendo. Só que para constituir tudo isso, falei assim, e agora? A C4V nasceu e o que eu vou fazer? Ela nasceu quando? Ela nasceu oficialmente Outubro. dia 5 de dezembro de 2019. Tá. Com contrato social, cartão CNPJ. Nasceu. Aniversário do dia meu dela. pai. Dia 5 de dezembro de 2019. Eu lembro que na metade de dezembro começou a vir os pronunciamentos do presidente dos Estados Unidos, presidente não sei de onde, estamos começando a fechar, estamos começando a comprar vacina, está faltando vacina. Dezembro começou a virar global. Foi isso. O negócio, né? Enfim, e a C4V nasceu nesse meio tempo. E como eu disse, eu tive algumas propostas. E aí tem o papel da família muito, muito pesado nisso, né? Por quê? Eu comentei, minha esposa é advogada. Ela tem o escritório dela. Ela trabalha em casa também? Ela tem o escritório. Ela tem o escritório, faz muita coisa em casa, mas tem sociedade, tem outras coisas lá. E aí, nesse meio tempo, a gente falou assim, tá bom, só que o meu também é variável. E agora, mais um? 2 variáveis, né? E ficou naquela. Poxa, no começo ela não estava apoiando muito, porque um receio mesmo, um medo, porque, poxa,
querendo ou não, como CLTista, você tem lá vários privilégios que você não tem como Você empreendedor. muda a configuração da renda Absolutamente. que vocês tinham há décadas, né? Absolutamente. E aí que nasceu a C4V, dela olhando para mim e falando assim, beleza, vamos tocar pau nisso. Né? E, enfim, e aí com toda a ajuda, com tudo, eu virei para ela e falei o seguinte, bom, vamos fazer um combinado aqui. Se eu não ganhar a mesma coisa em um ano que eu ganhava até então, eu volto. A gente tem nossa reserva e tudo mais, ok. Cara, aconteceu no 3º mês. Que legal. E ela olhou para mim e falou, agora pisa no acelerador e vai embora. Você não vai provar nada para ninguém. Então a questão da dentro de casa é uma decisão que assim, não é uma decisão que você toma sozinho, pelo menos não na minha casa. Você toma uma decisão, mas você tem que compartilhar com quem vive junto, porque afinal de contas você tem outras vidas lá que dependem de você. também. E vocês têm todo um plano de vida. Absolutamente. Né, junto, né? E no fim das contas eu estava naquela, tá bom, formei aqui a empresa, e agora? O que eu vou fazer? E amanhã? E aí bate a própria questão do que você vai fazer efetivamente. E aí, como eu já trabalhava muito com questões técnicas e também comerciais, eu falei, bom, acho que um bom caminho é trabalhar com outras empresas. E aí entra uma outra palavrinha que para mim não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, que era a palavra representação. Mais especificamente representação comercial. Né? Né? Aliás, duas, né? Porque justamente essas duas palavras e a outra palavra de vendas, vendedor, aquele negócio que eu sempre tive na minha cabeça. Falei, gente... Cada vez que você fala a palavra vendas, morre o engenheiro. Cara, eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu. E aí, de novo, a família teve um papel absolutamente impactante na minha vida, que foi o da minha mãe. E aí é o papel da dona Sandra que tem aquele negócio que fala assim, poxa, por que você está falando isso? A questão de representante. Eu falei, não nasci para ser representante, tá doido? Pô, fiz o mestrado, o ego que sobe, né? Pô, fiz o mestrado, né? Fiz os MBAs. Como é que eu vou ser representante? De jeito nenhum. Ela olhou para mim e falou, poxa, você sempre fez as coisas diferente. Então você vai ser um representante diferente. E eu olhei aquilo e falei, é verdade. Sabe quando bate aquele pum? Faz Fala, sentido. papel da mãe. Né? Olhando e falando, cara, você sempre fez as coisas de uma forma diferente. Você nunca foi simplesmente um vendedor de apresentar, e nada contra, tá? Mas simplesmente de pegar e falar, eu te mandei a proposta aí. Porque eu tive uma escola em uma das empresas que eu trabalhei que era um representante de uma forma muito pejorativa e muito ruim. Daquele cara que te levava para uma visita, basicamente, e falava assim, agora você toca e eu só vou ganhar. Tirador de pedido. E para mim isso nunca funcionou, porque eu sempre tive o viés técnico. A gente estava tendo essa conversa ontem, né? A diferença eu sempre tive. Do vendedor pegajoso, do Exato. varejo, para o vendedor técnico. Existe um estigma, né? Eu, como assumi a cadeira de diretor comercial aqui da empresa, e minha especialidade é dessa parte de vendas, negociações complexas e tudo mais. Existe um estigma de que o bom vendedor ele tem que ter lábia, ele tem que ser um cara comunicativo, extrovertido. Sempre. E para o mundo de engenharia isso é muito contrastante, que geralmente o perfil do engenheiro é um cara mais analítico, é um cara mais concentrado, é um cara mais contido também. E esse estigma é muito por ignorância das pessoas. Sim. E porque a imagem do vendedor que elas têm é o do varejo. É o vendedor de carro, é o vendedor da Casas Bahia, é o vendedor do boteco, da esquina. É o cara que ele é o vendedor da feira. Compra isso aqui, não sei o que, ele é pegajoso, né? Essa palavra eu usei. Tem. E existe esse perfil de vendedor, e esse sim tem que ser o cara da lábia, o cara do jeitinho, mas é o cara que vai vender água na praia, é o cara que vai... Esse é um perfil de vendedor. A engenharia é muito diferente. A venda técnica, né? Não tem nada a ver com isso. É extremamente difícil você encontrar gente com esse perfil. Eu falo por mim, né? Que eu tive que aprender. Porque eu sempre tive esse viés técnico. Né? E tem um pequeno passo, voltando um pouquinho atrás, lá em 2010, na minha época de Macaferri ainda mesmo. Por quê? Na época eu trabalhei 5 anos no departamento técnico da Macaferri. Ok. E trabalhava junto com o pessoal justamente do comercial. Então eu ia fazer palestra, eu fazia de tudo. Fazer eventos, relatórios e tudo mais. E os louros lá na frente, eles caíam no cara do comercial. E eu olhava aquilo e falei, pô, não é tão justo, né? E aí bateu um negócio, foi quando, lá em 2010, eu casei em 2009, e isso, na verdade isso foi em 2009, bateu aquele negócio do pessoal olhar, me chamaram para uma... Na verdade começaram a chamar todo mundo do departamento técnico numa sala de reunião
E todo mundo saindo com sorriso de orelha a orelha. Falou, recebi aumento de tanto, outro recebi aumento de tanto. Quando chegou para mim, ó, seu aumento vai ser de tanto. Eu olhei aquilo e falei, mas isso aqui é o dissídio. Né? Qual a vantagem? Não, reajuste. Nós estamos igualando o salário de todo mundo do técnico. E aquilo eu senti um senso de injustiça muito grande. Eu falei, poxa, eu já estou há 4, 5 anos trabalhando, fazendo... tabelando, Esse cara acabou de formar. De novo, não estou levando em consideração conhecimento técnico, nada disso. Mas eu falei, isso não é justo. Né? Aí virou um amigo lá dentro, que até hoje é meu amigo, virou para mim e falou, eu acho que se você quiser crescer mais aqui dentro, é você ir para o comercial. Que eu acho que você vai conseguir unir os dois. O que você falou ontem? Me explica de novo, vai. Não, assim, eu tenho uma frase que ecoa aqui dentro, que eu falo sempre, que eu nunca passo frio, porque eu tô sempre coberto de razão, né? Boa. Mas me fala essa frase de novo, explica um linguajar mais popular, por favor. Seria, se você quer ganhar dinheiro, vai vender. E lá não tinha comissão, hein? Olha isso, olha isso. Então, só que era uma coisa de cargos, às vezes. Quando você é um pouco mais jovem, hoje muito menos, mas quando você é um pouco mais jovem, você tem aquele negócio, pô, quero ser superintendente, quero ser coordenador, quero ser gerente, diretor. O título, essa questão de cargo, muita gente associa o cargo a salários mais altos. Não necessariamente nessa ordem ou não necessariamente é dessa forma. O cara te promove, mas não te paga às vezes. Então, eu não tô falando o que aconteceu comigo, tá? Mas assim, é muito comum. É muito comum isso. Então, te dá um cargo e o cara com cartão, quando o cartão de visita assim aparece coordenador gerente, querendo ou não, isso te dá uma visibilidade maior. Uma autoridade, né? Para um cliente, tá? A gente tem aqui, então, um engenheiro técnico dizendo que enxergou na carreira comercial uma oportunidade de crescer. Total. Crescimento financeiro e também de carreira, Total. imagina, né? E você mudou de ideia ao longo dessa decisão? Muito pelo contrário. Porque a partir do momento que o bichinho do comercial e você começar a mandar proposta, você, enfim, começar a ter o relacionamento com o cliente, com pessoas, não volta atrás. Posso te pedir um favor pessoal? Não volta atrás. Vou pedir um favor pessoal. Já. Olha para a câmera e manda um recado pro meu time de vendas querido, que é composto por engenheiros. É um time recente. O mais antigo ele hoje tem 4 meses no departamento comercial. São engenheiros, são técnicos e agora estão experimentando o tal do bichinho do comercial. Mas manda um recado para eles. O que você gostaria de ter dito? Quer que eu olhe lá para falar? Por favor, o que você gostaria de ter dito pro Vitor que ainda estava pensando na decisão? Olha, eu vou olhar para a câmera e vou falar mesmo. Vou falar assim, gente, essa questão do comercial, não leve só pelo lado que você vai ser um simples vendedor. Aprenda, faça o técnico e assim, tem esse viés, essa questão técnica em cima do negócio, porque a venda técnica ela é importante, mas como eu disse, é a venda técnica. A questão do comercial, isso não vale só se vocês trabalham no departamento comercial, você precisa saber se vender de alguma maneira. Né? Então, prossiga nisso, tá? Faça isso, vá. Comercial, eu acho... Você acha que eles vão se arrepender? Lá na frente? De forma alguma. É isso. Aí, ó, meu time, bora vender, viu? Bora bater meta. De forma alguma, tá? Estamos aqui com autoridade, né? Currículo não mente, história não mente. Mudou lá atrás e impactou completamente aí a carreira e a transformação de vida. E nunca mais saí, tá? Perfeito. Mas eu jamais deixei de abandonar a questão técnica. Eu falo isso porque o mestrado ele veio entre uma empresa e outra. Né? Eu já fazia, assim, como aluno especial. Não, eu comecei na Macaferri ainda. Entendi. Como aluno especial, fui fazendo e tudo mais, e fui concluir depois de muitos anos. Mas pela outra empresa que eu já estava. Você começou na primeira. Eu era o gerente comercial da Érico, né, que era o nome da empresa, que depois se transformou em N20, que é uma empresa que ainda existe globalmente, de um determinado setor. E nisso eu falei, poxa, eu preciso ter essa questão técnica. Né? Porque eu preciso ter, foi o que você acabou de falar, autoridade técnica no assunto para poder vender. Para poder fazer isso. Mas eu não sou aquele cara, pelo menos eu não sou o cara que anda com uma tabela de preço embaixo do braço. É isso. Eu não ando com uma tabela de preço. Eu acho que isso não é tabela de preço, né? Não é. Não é. Tem cliente que você pode cobrar mais, tem cliente que você fala, não, aqui eu tenho uma negociação mais complicada. Você tem, é o que eu costumo falar sempre. Não venda... E eu vou usar a frase do João Apolinário, que você falou do Shiba, né? E uma coisa que eu vi lá atrás que é assim, produto tem preço, benefício tem valor. E é o que a gente tem que vender para o nosso cliente. Ele é o mestre em fazer benefício. Isso. A gente não tem que vender simplesmente um produto. Tanto que o nome da minha empresa ele virou como?
C4V, consultoria, soluções, consultoria, gestão e soluções para engenharia. Senão seria produtos para engenharia. Entendeu? Então, solução, a gente tem que dar um benefício, tem que dar uma solução para o nosso cliente. Tem que resolver a dor. Aqui na Serpol vocês fazem Tem que isso. resolver a dor. O cliente chega com um problema e ele não quer que você jogue outro nas costas dele, no peito dele. Não Ele quer que compare. você traga a solução para ele. Não compare você com... A gente usou um termo numa reunião que nós fizemos, né, Robson? Cara, não compare, vou citar o exemplo da Serpol com o Zé da Colher, cara. Desculpa, não é um termo pejorativo que eu tô falando, mas não é um trabalho um trabalho simplesmente vai lá e faz um remendo na obra. Né? Falo isso pela Serpol porque eu conheço vocês há bastante tempo. Pega pelo corpo de planejamento, né? É isso. Já é diferente o negócio. Então você tem como justificar que o teu produto, o teu serviço, ele é mais caro. Você está dando um benefício para o cliente, você está fechando a porta depois. Fala, cara, você não vai ter mais problema aqui comigo. Pegando o gancho que você falou do Apolinário, também sou grande fã dele. Ele foi um cara que rompeu ali um padrão de comerciais de televisão. Né? Lá Sim. fora existia uma novidade chegando que era o infomercial. Era um comercial que trazia informação junto, mas que era muito mais relacionado a benefícios, né? E a Polishop foi quem dominou o mercado brasileiro, entrou com os dois pés e revolucionou completamente a maneira de comunicar um produto, né? Todos os produtos... Eu lembro tão vividamente de um produto da Polishop que eu achava um absurdo. Eles começavam o marketing no próprio nome. Tinha um produto que ele era um... Air, Turbo, Isso, Master, Blaster. Era modelador para mulher do Dr. Ray. Era Dr. Ray Slim Fit Shapewear. Alguma coisa assim. Você vai comparar isso com o quê? Não existe como comparar. O que é isso aí? Ó? Dr. Ray Shapewear Slim Fit. Push a Body. Era isso. Eu lembro do Push a Body porque... É até difícil até de pronunciar, né, o negócio do Dr. cara. Ray Você não sabe nem o que Slim Fit significa. Push a Body. Mas é Se juntar as bonito. palavras não significa nada. E aí bonito. você vai comparar com o quê? E aí você esquecia o nome do negócio, você só pensava, ele faz isso, ele parece mais magro, ele te levanta o corpo, ele não sei o que, postura. Isso na época pré-internet, ou a Isso, internet exatamente. começando. O cara que você Exatamente. ligava na no televisão. canal de comercial. Exato. Você vendia benefício. E eu quero que você venda pra gente, pra nossa audiência agora, os benefícios dos teus produtos, que a gente não pode sair daqui sem falar os produtos e prestigiar também o que o nosso convidado vive hoje, certo? É. Por qual que você quer começar? Vamos lá. A C4V ela nasceu dessa forma que eu comentei com vocês. Né? E nasceu com alguns produtos e soluções. Porque naquela época eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí você vai modelando isso ao longo do tempo. Né? O que eu tinha na minha cabeça era o seguinte: eu preciso fazer uma visita para um cliente e poder vender todos eles. Ah, você queria ir em um cliente vender todos os produtos. E poder que falar tem assim, sinergia. eu posso ir para o... Exatamente. Então, uma coisa que está interligada à outra. Já fazer um upsell logo de cara. De cara. E aí, na época, poxa, qual que é a minha maior especialidade, né, na questão da estrutura? Nessa segunda empresa que eu fui trabalhar com um produto que eu nunca tinha ouvido falar, Ok. que são as luvas de aço. Uhum. Todo mundo, na hora que você fala luvas, fala assim, o que você imagina? Luva de colocar na Luva de luva. pôr na mão. É a primeira Uma luva coisa. para, sei lá, conexão do tubo de PVC. E na época, o cara que é meu amigo até hoje, né, que foi meu diretor na época, falou assim: "Você já ouviu falar disso aqui?" Eu falei: "Nunca. Na faculdade você não escuta falar." E aí você vai melhorando, né? A questão Não, você não aprende isso na faculdade. Não aprende. sei hoje. Não né? aprende, não aprende. Mas, né, Tanto que eu faço muitas palestras em faculdade para poder mostrar para os alunos justamente o a que é. tecnologia. Até hoje. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Então, assim, eu já sabia o seguinte: pô, trabalhei 8 anos com o que o nome técnico são emendas mecânicas por luva de aço. Ok. Tá? Eu falei, isso eu quero continuar. E o que é? Eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. O que faz essa luva de emenda? Vamos por partes, Vamos então. As luvas de emenda, elas fazem a conexão direta de uma barra de aço. Ok. Quando você vai para uma obra, sobretudo obras de grande... Vamos falar de obras de grande porte, tá? Edifícios altos, obras de infraestrutura, metrô, enfim, esse tipo de obra. Tem muito chamado traspasse. Ou seja, uma barra por cima da outra, amarrada para fazer a conexão de comprimentos Perfeito. muito Você longos. não tem uma barra de aço de 100 metros de comprimento. sim. Não, Perfeito. as barras normalmente são fornecidas em 12 metros, salvo alguns casos em barras de 15, tá? Que é possível também fazer. Essa luva, basicamente, ela faz a conexão dessa barra de aço. Poxa, Vitor, mas só isso? Só isso. Só que tem vários modelos, cada um aplicado para uma determinada solução. E a alternativa ao teu produto seria o quê? Qual é a outra metodologia? O traspasse direto.
O E traspasse que é a faz conexão. assim. E aí onde está o teu benefício? O meu benefício ele está justamente na segurança. Tá? Confiabilidade daquela emenda, digamos. Porque assim, apesar de ser também um trabalho muitas vezes manual, você depende de pessoas para poder fazer, o traspasse, que é conhecido e acho que até hoje mais de 95% das obras no Brasil utilizam o traspasse, tá? Ok, é uma ótima solução e não tem nenhum problema, mas ele depende 100% do concreto para atuar. Entendi. Então, se você for levar para um laboratório, imagina você levando para um laboratório uma prensa universal que você puxa a barra, as barras de aço para cima e para baixo até ela romper. E ela tem que chegar num resultado X de norma. Se você for levar o traspasse, ela está amarrada manualmente, não vai chegar a nada. Ela vai romper muito rapidamente. Tá? Por isso que ele depende 100% do concreto. Ele depende do concreto para atuar. O comprimento do traspasse depende do FCK, depende da resistência do concreto. Já a luva, ela não depende do concreto 100% para esse caso. É claro que a barra ela não vai ficar exposta. Você vai ter o concreto lá. Mas muitas vezes você pode utilizar exatamente o mesmo concreto com um método mais seguro. Mas existe uma palavrinha aqui que é o pré-conceito. Principalmente no Brasil. Isso é utilizado mundialmente, tá? Tá. Mas no Brasil, a primeira coisa que eu vi, Vitor, não vou usar isso porque é caro. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Só que o cara nunca fez uma análise para saber se efetivamente é caro. Ele vê um produto mais trabalhado, um produto bem acabado, ele olha, isso aí deve ser caro. Vai encarecer. Mas Tá. você deve ter um estudo de quanto... Muitos. Porque o transpasse, você está economizando ferro, certo? Quer dizer, não fazer o transpasse, você está economizando Você ferro. economiza uma e você das partes. Você economiza uma das partes e vai comprar a luva. Exatamente. Você tem um trabalho para fazer nela também, tá? Ou abertura de rosca, ou uma Eu prensagem, ia perguntar isso ou agora, uma se ela solda. é rosqueada ou alguma coisa do tipo. Existem mais de 50 tipos de luva. Aqui no Brasil, basicamente, são 3 ou 4. Que é a luva rosqueada, que ela pode ser cônica ou paralela. Mas você precisa passar Você tem uma máquina específica para isso. para rosquear na barra. É. Tá. Basicamente, você insere a barra dentro desse equipamento e ele prepara a rosca para você. Tá, entendi. Tá? Existe a luva prensada, que você coloca um tubo, uma luva, E vai é um aço prensar. tubular. Você vem com o equipamento e ele literalmente morde. Pneumático. Né? É, pneumático ou elétrico. Tá. Tá? E a solda, que ele tem 2 rasgos em cima, você vai colocar a barra de um lado ou de outro e Vai vai fazer preencher uma com solda. Hoje no Brasil tem utilizado muito esse modelo também, tá? Porque você Então só depende da mão de obra de um Você vai colocar soldador. e vai fazer uma solda... Ou uma solda MIG ou um eletrodo. Tá. Pode fazer uma ou outra. E E nisso qual eu é fui... o tamanho dessas luvas? É bem variado, viu, Ricardo? Mas assim, nós estamos Mas não falando... não é coisa pequena. É- Ou é pequenininha? é desse assim? tamanho. Assim, 10 centímetros. 15 Menos centímetros. até. Menos Que ela tem a partir de 10 milímetros de diâmetro interno Tá. até 40. Só que nós estamos falando que a menor deve ter 5, 6 centímetros e a maior vai ter 25. Não mais do que isso. Tá? Detalhe, no Brasil, a partir de 32 milímetros ainda pode, mas para 40 milímetros, ou você vai soldar a barra, ou você vai utilizar a luva. Por norma, você não pode Fazer transpasse. fazer o traspasse. Até 32, ok, mas digamos, 98%, talvez 99% das obras não usa barra de 40. Curiosamente, eu estou com 3 obras hoje que tem a luva de 40 lá. Tá. Tá. Existe, que eu tô imaginando aqui como leigo, né? Talvez falando uma besteira, mas existe alguma diferença de pressão que ela aguenta, como você falou? Talvez não a pressão vertical, diria assim, mas Tração. tração, né? Ela tem que resistir o mínimo de norma, tá? Mas Ela chega- seria superior ao modelo tradicional? Ela é superior. É superior. Ela é, Então, sem dúvida. então, provavelmente existe determinados tipos de obras que existe até uma indicação para isso, né? Sim. Seria desejável que fosse. Esse é um dos trabalhos, na realidade, da C4V, que é um trabalho de consultoria justamente para Conscientizar decisão de qual modelo eu devo seguir num determinado projeto. O modelo Faz tradicional ou o novo? Ou Vamos novo. chamar de Então novo. tem uma análise de viabilidade, respondendo a tua pergunta anterior, né? Normalmente, para barras de 12, 12,5, barras de 16, o traspasse ele continua sendo mais barato. Tá. 20, normalmente, esse preço ele empata. E a partir de 25, normalmente, a luva ela é mais barata. Lembrando que, hoje em dia, nós temos o CA50 tradicional. E mais recentemente, nós temos o aço CA70, que é um aço com uma resistência muito maior. E que tem sido cada vez mais especificados e aplicados. E aí me diz uma coisa. Principalmente você- para infraestrutura, né? Principalmente para infraestrutura. Você como um vendedor agora, como que você convence um cara que ele olha para o teu produto e diz, viu,
acha que vai ficar mais caro. Ou até mesmo botando na ponta do lápis que fique Ou lá vai um pouco mais empatar. caro. Fique um pouco mais caro de fato. Como que você convence esse cara a trocar a metodologia, né, com uma metodologia que ele não conhece, né, geralmente? Se ele conhecesse, ele estaria já com a opinião formada, mas estamos falando agora de pré-conceito. Como que você faz esse convencimento, os atributos? Como que você negocia com esse cara hoje? Bom, a gente entra na questão da segurança, sem dúvida, na rapidez, É mais rápido, o método é mais rápido. é mais rápido. Na rapidez, mas principalmente a redução do congestionamento. O que significa isso? Quanto maior a quantidade de barras num determinado projeto ou numa obra, vamos falar de um bloco de fundação ou num pilar e viga, mais complicado é para o concreto passar nesse meio. Entendi. Quanto maior a resistência desse concreto, mais difícil é ele passar entre as barras. Preenche. Então, quanto menor for esse congestionamento entre as barras, menor, por exemplo, a quantidade de bicheira que ele pode ter na obra. Isso facilita bastante Que em relação dependendo ao projeto. do nível da obra, só de formar a bicheira já vai ser um puta problema. Mas assim, é gigantesco. Isso acontece com uma frequência muito grande. Hoje eu falo, nesses últimos 10 anos principalmente, é muito maior o acompanhamento por parte de tecnologistas de concreto nas obras. Até 10 anos atrás, não vou dizer que não tinha, lógico que tinha. Mas se fazer um Mas o CPzinho pessoal ali... não frequentava tanto obra. O pessoal especificava o FCKX, o traço Y, utiliza isso e boa. Tá aqui Mandava no papel, romper vai para negocinho. concreteira e acabou. Óbvio que eu não vou generalizar, né? Nós estamos falando de excelentes profissionais que fazem isso, e a gente pode citar aqui, ficar aqui descrevendo. A tarde inteira falando. Nossa Senhora, tem muita gente, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Mas hoje com uma frequência muito maior. E tem uma outra palavrinha, viu, Robson, que é autoridade. Porque aí, falando para você, nesse meio tempo eu me apaixonei pelo negócio. Pela tecnologia. E aí eu fui pego pela questão do comercial, do técnico e uma paixão pelo produto em si. De cada vez mais estar estudando. Você vira um evangelista daquele E é produto. exatamente, porque assim, aí voltando um pouquinho lá atrás, 2014, quando eu entrei na Érico, o trabalho era, poxa, a gente tem algumas obras, na época a usina hidrelétrica estava muito em alta aqui no Brasil. Os estádios ainda estavam naquela fase de construção, mas a Copa foi em 2014, então muita coisa já tinha acontecido. E que usou muita luz, mas hidrelétrica tinha muita coisa. Na época, Giral, na época, enfim, várias obras no norte e nordeste do país. E tinha muita especificação desse produto. Só que eu percebi o seguinte, eu percebi que aonde tinha que começar? Na base. Então eu não tinha que ir diretamente na construtora, tentar convencer o construtor a trocar a solução. O meu trabalho era na base, era no projeto. Então eu comecei a visitar muito mais os especificadores pensando a médio e longo prazo do que pensar no imediatismo. E aí, mais uma vez, é uma lição para a questão de venda, né? Porque a gente tem E aí começa o a imediatismo, preciso bater meta, preciso terminar isso aqui e tal. E você quer bater meta naquele mês. Aí dia 1º, virou, zerou. Acabou. Então esse médio e longo prazo me ajuda até hoje. Cliente que você fecha hoje, você começou um relacionamento há 5 anos atrás. Foi. Né? Muitos, não são poucos, não. E aí eu Isso fiz é formiguinha, hein? Isso é o trabalho de formiguinha. E aí eu fiz uma coisa que isso chama muita atenção até hoje, que foi publicar, ainda é digital, mas foi publicar o livro. E aí eu publiquei o e-book sobre esse assunto. Então eu peguei toda a base que eu tinha de estudos, da minha dissertação de mestrado, de vários artigos escritos e tudo mais, e transformei aquilo justamente num resumão, que agora vai ser revisado de novo, mas num resumão de tudo o que eu precisava ter, tudo que o meu cliente ou o projetista precisaria ter. Tanto que esse link, eu tenho mais de 1.500 downloads do e-book, ele é gratuito, tá? Tá lá no site da C4V, inclusive, justamente para isso, para evangelizar o pessoal a usar e falar assim, tá, o que eu preciso saber? Percebe como o Vitor contando isso, existe um modelo de volto a falar da lógica do consumo, né? Eu sempre menciono alguns trechos, tanto de livro, conceitos, mas o que ele faz é educar para consumo. Um produto desconhecido ou pouco conhecido, uma tecnologia de fora que ele está trazendo, por mais que já está há alguns anos, mas ele acaba tendo que fazer um trabalho de educar para consumo a ponto de criar material didático que mencione, que ele criar a própria literatura a respeito do método, né? Então, isso a gente vê acontecer em vários mercados, né? Mas é muito louco como as pessoas que a gente tem trazido agora são pioneiras e fazem isso. O professor Paulo Helene, que teve Grande aqui na exemplo, semana sem passada, dúvida.
também muito esforço acadêmico e construindo literatura de metodologias que ele foi pioneiro, por assim dizer, ou trazendo, né, para o Brasil. E, por fim, eu gosto de falar que todo vendedor precisa ter um pouco de professor, né? Tem. Porque você precisa ensinar o teu cliente a enxergar valor naquilo a venda que você técnica, tá vendendo, né? é isso. A venda técnica Não é simplesmente uma especificação técnica, porque se eu jogar a especificação técnica na mão de um cara que não conhece de luva, ele vai olhar e vai falar, tá bom. Qual que eu uso agora, então? E eu acho que a questão do livro, ele ajuda muito nisso. Né? E curioso, porque lembra que eu comentei que eu tive um diretor lá atrás que me contratou e tudo mais? Ele olhou para mim num dia e ele falou assim, eu ainda vou ver um livro publicado teu. Olha só. A palavra tem poder, né? Tem uma dedicatória para ele na minha dissertação e tem o nome dele tá lá com um agradecimento na primeira página, na segunda página do livro. Falando assim, foi uma provocação, o Marcelo, né, que é meu amigo até hoje, e eu falei, a provocação que ele fez surtiu efeito. E eu continuo trabalhando com isso. E na época, como eu disse, eu não queria parar de trabalhar com isso. E aí foi aonde o meu ex-concorrente virou assim para mim e falou lá em 2019. Ficou sabendo que eu saí, deu 2 semanas, ele me ligou e falou assim, você me tirou do mercado, agora eu quero que você me traga de volta. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, muitas vezes associam o meu nome e tudo mais a esse tipo de material. Felizmente, tanto que eu estou como coordenador da revisão da norma. É uma norma de 84, nunca foi revisada. Olha só. E está sendo revisada, já foi revisada na realidade, e a gente deve... Assim, está nas mãos da BNT. Eu tenho a expectativa de lançar isso até o final do ano ainda. Né? Afinal de contas, a gente mandou isso em junho. Eu tenho essa expectativa e agora, não sei se sai esse ano ou ano que vem, mas isso é em primeira mão para vocês, porque realmente é uma revisão que vai sair e eu estou numa expectativa gigante, porque... E fazendo parte de toda... Cara, e acabou sendo um sonho se tornando realidade. Eu até me emocionei na época que o pessoal... Tá, Vitor, faça uma apresentação pro grupo aqui agora. Eu falei, gente, é um sonho se tornando realidade, porque eu sei o tanto de tempo que eu tô brigando. E eu fui o único cara que defendeu lá em 2015 que queriam cancelar a norma, que não precisava. E eu fui aquele cara que falei, não vai cancelar. E brigas com brigas no bom sentido, lógico, né? Mas de lutar por isso e, de fato, o negócio vai acontecer. Que é um assunto que eu sou apaixonado. Sou apaixonado por esse... Parece simples, a primeira mão, para quem ouve. Tá? Então, mas tem muito estudo, muito né? estudo envolvido nisso. Muito mesmo. Deixa eu pegar esse gancho, já que falando de norma, a gente está falando de algo mais institucional mesmo, né? O Vitor ele também tem uma participação, 2 participações aqui importantes que eu gostaria de falar. Fiquei muito curioso, que é uma que ele é diretor de relacionamento hoje da BDC, como é que pronuncia? ABS. ABS, então. Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Quero ouvir um pouco sobre a tua participação, afinal de contas você é diretor de relacionamento. Relacionamento. Ou seja, a gente estava agora há pouco falando que vendas é relacionamento, então, por favor, conta um pouco sobre essa experiência aqui e depois tem mais uma que eu quero trazer para a mesa. A ABS, ela surgiu na minha vida em 2014, porque foi quando eu comecei a trabalhar com engenharia estrutural. E lembra que eu comentei que eu precisava, né? Falei, poxa, e agora, né? Aonde que eu vou encaixar essa questão das luvas? Perfeito. Na Macaferro eu tive essa escola de consultoria. E aí eu falei assim, aonde eu tenho que trazer isso agora? Primeira pergunta que eu fiz, engraçado, que foi durante a minha entrevista. Que eu falei assim, o cara perguntou, o que você faria, né? O Marcelo, que eu acabei de falar nele. Falou, o que você faria para poder disseminar mais conhecimento disso? Eu falei assim, eu levaria isso para a universidade. Aí o pessoal olhou e falou assim, para a universidade? Eu falei, pois é, tem isso. Então, o primeiro passo que eu fiz foi levar as luvas para a universidade. Legal. E aí, como é que surgiu a ABS? Eu conheci um dos professores lá e falou, você já ouviu falar da ABS? Eu falei, não. E comecei a pesquisar. E eu falei, poxa, meus clientes indiretos, lembra que eu comentei agora a respeito dos consultores, dos projetistas? É a associação dos projetistas. Né? Então, em tudo isso... a ABS olhou e falou assim, cara, a gente precisa de um cara aqui que também faça isso. Então eu comecei em todos os eventos que a ABS promovia. Todos os eventos. Comecei a conhecer o pessoal, fazia visita, o pessoal, não, tem ABS. E eu ia lá, ia para um lado, ia para o outro. Até que chegou um ponto que quando a C4V surgiu, uma das primeiras coisas que eu fiz foi associar a empresa à ABS. Então eu levei para lá, para tornar a empresa conhecida, naturalmente,
mas também para continuar esse relacionamento com o pessoal, né? E eu ficava literalmente enchendo o saco do pessoal. Pô, me dá uma oportunidade de fazer parte de alguma coisa aí. Eu preciso fazer parte de alguma coisa para poder ajudar a ABS de alguma forma. A gente não fica rico na ABS. Né? Como vocês devem imaginar, a associação a gente faz por boa vontade. A gente quer disseminar conhecimento do pessoal. Propósito, né? E aí foi o que aconteceu. E eu falava, pô, me dá, sei lá, uma regional aqui em São Paulo para eu poder ajudar a promover mais palestra, fazer isso, fazer aquilo. De tanto eu incomodar o pessoal, né? Tem um cara que eu sou muito grato a ele pelas oportunidades, inclusive, e já é meu amigo há muitos anos, que é o Léo, né? O Leonardo, que hoje ele é o vice-presidente de relacionamento da ABS. E a ABS muda de presidente a cada 2 anos. Lá na ABS não tem esse negócio de reeleição. Entendi. Lá fica 2 anos, o presidente fica 2 anos, ele sai depois de 2 anos, vai para o conselho, outro assume. Então a ABS só aconteceu lá no comecinho, há 30 anos atrás, 31 anos atrás, quando o presidente, o cara que foi um dos fundadores, ele ficou 2 gestões, depois disso começou. Isso faz parte do estatuto da ABS. Tá? E aí que eles me convidaram, eles falaram assim, ô Vitor, eu queria trazer você aqui. E aí eu brinco que o Léo, ele é meu chefe 2 vezes, porque eu trabalho com a empresa dele, Entendi. na parte dos ensaios, que é a PI Engenharia, e ele é o vice-presidente de relacionamento. Da PI. Claro, Da PI. eu Vocês conheci conhecem? ele um dia. Sim. Perfeito. E, aliás, é um outro cara para vocês trazerem aqui, tá? A gente tem que convidar ele, realmente. Porque Já fica o convite aí, viu? Fica convite, Léo. Vamos fazer o corte e vou mandar para ele. Léo, queremos você aqui, como diz o Danilo Gentili. eu vi isso, eu vejo isso. E aí, eles me convidaram e falaram, Vitor, acho que vale a pena tal. E, curiosamente, eu sou o único que não sou projetista dentro da ABS. Justamente por aí ele falou, Vitor, acho que vale a pena essa questão do relacionamento. Porque o relacionamento ele é com quem? Com os associados, com os colaboradores, com o pessoal que está lá, com os patrocinadores, que é aquele cara aqui, com as empresas, e também com os regionais, com o pessoal que são os coordenadores de cada regional para promover eventos. Então, o relacionamento é entre todo mundo. Tá? É assim, é meio... Os 2 caminham em paralelo, né? A questão de vendas também, porque não deixa de ser. Que a gente tenta trazer, né, o pessoal para poder fazer parte da ABS. Né? Querendo ou não, todo mundo quer fazer parte também com seus próprios interesses. Propósito é um interesse. Existe isso networking também, tá? é um interesse. Relacionamento, abrir portas, Sim. se posicionar no mercado. E tudo é válido, tudo é justo. Eu acho que tudo as coisas com toda a organização, ela acontece porque as pessoas envolvidas têm seus próprios interesses e propósitos Sim. em comum, né? Então, eu acho super válido e não acontece diferente com as que a gente procura frequentar. Não, e não procura é. se enquadrar. Mas lá tem uma questão assim, tem que ter aprovação. Tem que passar por um crivo. Você não pode simplesmente ir lá e falar, eu vou ser associado à ABS e boa. Não. Né? Adianta, por exemplo, ir uma empresa, sei lá, que vende porta. Tô dizendo que ele não possa ser, tá? Mas não é o propósito dele. Ele vai fazer parte do quê? Ele vai, sei lá, ele vai participar de outra feira, ele vai participar de outra associação que seja mais Tem direcionada. que haver alguma sinergia ali no grupo, né? Sim. A questão da ABS é curioso porque é um pessoal muito legal, que vale a pena. Eu vejo que é uma classe, querendo, são concorrentes. Quantas pessoas tem na... Hoje são mais de 500 associados. Legal, show de bola. E como patrocinadores, como pessoal, são mais de 20. Legal. Tá? Cada um nas suas categorias, enfim. Só que nós estamos falando dos maiores fornecedores de aço do Brasil. Né? Enfim, tanto dos escritórios, mas a própria Cor Brasil, que é a outra empresa que eu tenho, nós somos associados colaboradores da ABS. ABS. Tá? Nós somos colaboradores que a gente chama de bronze lá. Tá? Mas nós somos, que foi uma das primeiras coisas. Quando eu assumi as coisas lá na Cor Brasil, eu falei, gente... Quem que é o cara da ABS pra gente trazer aqui no podcast também? Olha, eu acho que o Léo é um cara... Você pode trazer o Ricardo Kerr, que é o presidente da ABS hoje. Será o presidente até o final do ano que vem, 2026. Tá? O Léo é o vice-presidente de relacionamento. E tem vários, assim. Se você for pegar, por exemplo, vamos citar outro aqui, que é uma referência para nós na estrutura, que é o próprio Thiago Carmona. Perfeito. Da Carmona Engenharia. Que a gente já tá com o podcast aí... Pré-agendado. Foi agendado, foi remarcado, mas... O Thiago tá vindo. também é um dos dos vice-presidentes da ABS. Tá? Que lá tem vice-presidência de marketing. Claro. Ele é o vice-presidente de tecnologia. Perfeito. Né? E tem o pessoal de outros escritórios também. O Ricardo Kerr, como eu disse, é o presidente da ABS. Esse é um cara que vocês devem trazer aqui também.
né, para contar a história dele na questão da estrutura, enfim. Eu sou suspeito para falar, não tem como falar assim, eu tenho um cara que é meu preferido e tudo mais, né? Mas Eu já vi que você é fã dos caras, né? Você demais. gosta de Eu tô todos no eles. meio de alguns ídolos, assim, sabe? Então, é isso que é legal, é fazer parte disso. A gente vê no jeito de falar, né? Fazer parte disso, para mim, nossa, gente, é um privilégio, para dizer o mínimo. Eu já fui host de podcast da ABS. Olha lá. Olha aí, ó. Já fui... Por isso tá, já- tá no por isso tá de habitat boa, natural. Já então, tive né? do outro Tá lado. É tranquilo. muito legal você pegar e falar, cara, como é que eu vou meio que entrevistar esse cara, entendeu? Extrair alguma coisa, né? Muito legal isso daí, sabe? Então, a questão do Mas relacionamento a tem gente tudo percebe isso. quando a pessoa tem gosto por falar algo, né? Que é exatamente o que o Vitor tá mostrando, acho, pra todo mundo agora. O gosto de falar da BES. Adoro. Eu não tenho... eu Porque de sou repente suspeito. fluiu, né? É uma coisa que é um assunto que, se deixar, ele vai ficar aqui até amanhã Eu falando. posso né? falar um monte. Mas eu vou interromper, porque a gente tem muita coisa para falar. A gente tem 4 páginas de assunto que a gente gostaria de abordar. E a gente mencionou em off aqui até sobre uma participação que eu quero entender melhor a projetos ligados ali à governança, parte estratégica e gestão empresarial, relacionado ao grupo Aldas, né, lá do Tonioli. Ele não me conhece, mas eu sou fã dele também, já consumi muito material dele, cursos e tudo mais. Pela minha passagem da V4, se não me engano, eles viraram cadeira cativa no conselho da V4 Company. Então, enfim, fizeram toda a parte estão fazendo a parte de preparação para o IPO na Nasdaq. Então, eles realmente só trabalham com peixe grande, metodologias muito bem fundamentadas e Sim. já validadas. E me conta um pouco dessa experiência que você teve com esses projetos. Foi muito recente isso, né? Eu conheci a Aldas no ano passado através da BES, na realidade. Através de um amigo de dentro da BES que fez um dos cursos, né? E eu, assim, com essa questão de sempre querer estudar, eu percebi o seguinte, eu estava muito mais nas questões técnicas nos últimos anos. Falei, eu preciso voltar um pouquinho para a minha base, do que foi o meu último MBA, eu finalizei em 2017. E eu nunca tinha feito nada relacionado à gestão, à governança, esse tipo de coisa, já com a C4V. E graças a Deus as coisas foram melhorando, a empresa foi crescendo, eu falei, eu preciso estruturar isso de uma forma melhor. E comecei a procurar. E comecei a procurar cursos que eu pudesse fazer de uma forma rápida e que pudesse ser algo para me voltar um pouco para a base. Para eu olhar e falar assim, não, isso aqui é interessante para poder fazer. E na época, esse amigo, né, o Luciano Coelho, né, que tem uma empresa, porque eu falei assim, como que um cara com uma empresa de projetos está fazendo um curso sobre governança, E eu vi uma foto dele, né, e eu falei, ô Lu, me explica um pouco mais sobre isso. E ele me mandou, eu ia fazer o ano passado, acabou não dando certo, e eu voltei à tona com esse assunto no início do ano. E agora, no final de julho, de 2025, eu concluí o Aldas League, que Aldas League. é um apanhado geral. O programa deles, né? São basicamente 2 meses e meio. São 10 aulas, contando com o encontro presencial. Então, você faz aulas com especialistas absurdos do mercado, dentre eles, lógico, o Juliano, né? O Tonioli, o Manuel Lins, um cara incrível também, o Bruno Ru, enfim, tive muitos professores lá, foi muito legal. Para falar um pouco assim, eram 3 horas todas as quintas-feiras. Né? À noite, um programa assim, quase que sem parar. Né? Foi assim, muito legal para me trazer, realmente voltar e falar assim, opa, pera um pouco, eu preciso implantar isso. Né? Só que assim, a implantação nas aulas acaba passando de uma maneira rápida. Ou você se dedica depois, ou nada vai acontecer. Isso é muito louco, porque o Ricardo não conhecia, né? A Não Aldas, o conheço. Tonioli, ali nada. Não é o natural do engenheiro, carreira engenheiro, estudar gestão. Não é. Muito pelo contrário. Olhar para governança, olhar para a própria vendas que a gente está falando aqui. Muito pelo contrário. Esses caras que ele está citando são os underdogs que a gente fala, né? Os caras que não aparecem muito na mídia, mas que estão por trás dos maiores nomes, os maiores gurus aí fazem esses programas aí, as maiores empresas, os maiores M&As, IPOs, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil, que eu já ouvi falar, sempre tem o dedinho dos caras. Entendeu? A parte de consultoria, orientação, conselho. Eles são mentores de muita gente, Exato. de muitas empresas de grande porte, tá? Nós estamos falando de bancos, nós estamos falando de construtoras. Eles têm um braço na questão de construtoras também. Então, os caras são assim, realmente foi muito mentores dos mentores, né? E o absurdo. E o legal do último encontro foi o seguinte, é como se estivesse no Shark Tank. Porque você fica o dia todo elaborando as coisas para no final você fazer um pitch de 10 minutos para os professores,
para você vender a tua empresa para eles. Uma banca ali. Vender uma empresa, lógico, um caso hipotético, todo mundo usando o mesmo caso. Mas além de tudo, né, além da questão do conhecimento e tal, é o networking. Porque no encontro presencial você conhece pessoas de vários segmentos. Se você vai ou não, não é questão de amizade e tudo, mas já rolou comigo, inclusive, negócios a partir de networking que eu fiz nesse dia. Do treinamento. Entendeu? É aquela questão de estarem em propósitos que convergem, né? Então as pessoas estão ali todas querendo fazer negócio, todas querendo prosperar, Sim. e quando encontram oportunidade um com o outro, dá negócio na certa. Valeu muito a pena, tá? Quer puxar algum tópico, Ricardo? Senão eu vou tacar ele venda de novo aqui. Pode fazer mais uma, mas eu já faço já. Vamos lá. Eu estou aproveitando a tua experiência em comercial e essa bagagem com representação, porque eu estou estruturando um time comercial aqui da Serpol agora, pela primeira vez nesses 43 anos, um departamento comercial que ele é construído com engenheiros. Né? Antes o próprio engenheiro fazia a venda, fazia a negociação, mas não era um departamento comercial. Estou certo em afirmar isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas quer dar um contexto diferente? Acho que quando na pandemia, né, o Vitor comentou, construção civil foi um dos poucos mercados, uns poucos setores que quase não parou, se parou foi muito pouco, né? A gente trabalhou. Só que foi o momento que a Serpol parou para reestruturar algumas coisas. Foi o momento que eu fui para o comercial. Uhum. Naquele momento, a gente vinha de um passado onde os vendedores não eram engenheiros, as vendedoras não eram engenheiras. Tá? E a gente passou a ter engenheiros, eu e outros ali do time, engenheiros no comercial, que nunca tinham vendido. Uhum. Com o passar do tempo, isso foi evoluindo, mas hoje nós temos engenheiros liderados por alguém não engenheiro. Não engenheiro. Então, alguém com toda a visão do comercial que não tem a visão técnica. Então, hoje, o que a gente está dando no nosso passo na Serpol é unir, que a gente já sabe que o engenheiro precisa fazer a venda técnica, trazendo alguém que não é técnico. Uhum. Trazendo alguém que sabe entender o que o cliente está querendo dizer, que sabe fazer uma apresentação, vender, como é que você deu o exemplo ontem? Água no mar e areia no deserto. Perfeito. Trazer o lado que os engenheiros não têm, né? Que eu lembro que quando eu comecei, quando eu fui para o comercial, eu falei, nunca vendi nem bala, o que eu vou fazer agora? Fui atrás de curso, então o Robson está aqui hoje para agregar ainda mais o que ele mesmo disse, o time hoje está começando. Então, o mais velho no time tem 4 meses de time. Isso. 2 anos de Serpol, também é novo. 2 anos de Serpol, ok, como engenheiro, passou por outras áreas, passou pela operação, né? Literalmente passou pela obra e agora está 4 meses no departamento comercial aí, sentindo na pele o que é pressão de vendas, né? Foi uma das palavras que o time reportou, cara, pressão de vendas, o que é a meta batendo, a água batendo na bunda ali e o quanto o grau de importância que a disciplina e a consistência nas vendas impacta na vida do vendedor. Porque a gente estava em meio de troca de sistema, adaptação do Robson vindo para cá e tudo mais. E a verdade é que a gente afrouxou um pouco esses primeiros momentos e virou um caos. Né? Um departamento de vendas, um departamento comercial que ele não é disciplinado, estritamente organizado e consistente, vira um caos. Né? Como que você lida não sei se você concorda com essa afirmação, mas como que você lida com organização de vendas, o que é para ti a importância da disciplina, o que é uma rotina de um engenheiro que virou representante comercial, que virou um vendedor? É uma pergunta aliás, a pergunta é muito boa, né, esses comentários, pelo seguinte, a estruturação de um time de vendas ele é extremamente difícil. Mas eu falo que é difícil no nível hard, assim mesmo, tá? Porque eu falo, vamos lá, se você for pegar dentro da minha outra empresa, não da C4V, mas da Core Brasil, que eu entrei como representante, então eu tinha primeiro a pressão da venda, efetivamente, superior e tudo mais. Depois eu assumi a gerência e depois como sócio. Então você sente todos os lados da moeda numa dessa. Né? E lá a gente trabalha como representantes. Cada um lida de uma forma diferente. Então se você for levar a ideia da estruturação para o pessoal
um pouco mais velho, talvez. Quando eu tô falando assim, um pouco mais velho, não de idade, não é isso que eu tô dizendo, mas aquele cara que foi vendedor a vida toda. Aquele cara que saía com a tabela de preço embaixo do braço e saía para vender. Você acha mesmo que ele está interessado em estruturação ou ele fala assim, não, tem que ir para rua, tem que sair para vender? Você falar para o representante comercial CRM, ele dá um arrepio e ele pergunta se é de comer. Eu falo porque a gente já tentou uns 4 lá. E nunca funciona. Mas não é o CRM o problema. Não é o CRM o problema. O problema é a pecinha que está atrás para poder pegar e a gente tem os dois lados, né? Aquele cara que não preenche nenhuma informação e aquele cara que coloca informação demais, que não tem necessidade. Então o CRM... Se não tiver por parte uma estruturação, eu não estou falando que tem, não é o diretor, vamos falar de cargos, não é isso, não tem que ter a pressão por parte, tem que preencher, não sei o quê. É hábito, é rotina. Eu até uso uma palavra diferente, não sei se você concorda, que seria a cultura, né? É cultura, isso é cultural. Cultura do CRM, né? Você precisa ter alguém, não é alguém para ficar preenchendo. Senão você contrata um robô. Tenha um humanoide em casa hoje para você pegar e falar assim, preencha o meu CRM de acordo com as minhas visitas. E não é isso. A gente contratou um robô para fazer isso, tá? Depois a gente explica para você. Mas eu falo assim, mas não é simplesmente ter isso. Perfeito. Tem que ter a pessoa que vai colocar a informação lá. Perfeito. O robô não vai saber o que você conversou com o Porque cliente. não adianta as informações estarem lá, aí eu vou fazer uma reunião com o Vitor, que é meu cliente, eu não estou nem com o negócio aberto para ler as informações, adiantou de quê? De nada adianta. De nada adianta. Então você pode colocar informação de mais ou de menos e ela vai ficar presa, ela vai simplesmente ficar perdida dentro do computador. Lá dentro de um sistema que se você falar, agora o problema é o CRM. Lá na Cora a gente pensava muitas vezes que o problema era o CRM, o problema era o representante. E o problema é cultural. É cultural. Ou era cultural. Acho que rotina é a palavra que mais encaixa para o departamento comercial. Se não tiver rotina, não importa Não adianta. se é CRM, é uma folha de papel, não importa o que for. Mas tem que ter se não repetir, não seguir o procedimento todo dia eu falo com o cliente, todo dia eu mando e-mail. Eu vou colocar uma palavrinha a mais aí, que é a rotina estruturada. Estruturada. E se você não tiver isso de uma maneira estruturada, aí eu, de novo, voltando para a questão da Aldas, é isso que eu fui aprender lá. A como estruturar, até mesmo, muitas vezes, isso não foi lá, lógico, mas como você conduzir uma reunião. Não adianta você simplesmente pegar, colocar na tua tela aqui os números. Ó, tá aí meus números. Tá, e aí, o que você vai fazer com os números? Tá, e agora? É o CRM que vai te dar a resposta? O CRM te dá a resposta, talvez, dos números. Mas o que você vai fazer? A leitura por trás, né? Então, o departamento comercial, sem uma estruturação, e de novo, não é uma pessoa que vai fazer isso somente, mas é a questão da rotina, a questão de hábito, de você fazer aquilo todos os dias, para você poder fazer hábito. Gente, é igual qualquer coisa que você vai fazer na tua vida. Vai lá, você não tem o hábito de escovar os dentes todos os dias. É um hábito, não é a questão, você vai escovar mal ou bem, são outras coisas. A visita também, ela vai ser boa ou vai ser uma visita ruim, se você não estiver preparado para fazer uma visita. Ou uma apresentação. Nos últimos 5, 6 anos, muita reunião online. Se você não estiver preparado para você entender quem é o teu cliente, o que você precisa falar, simplesmente você vai colocar uma apresentação lá na tela, vai, com perdão da palavra, vomitar a informação, o cliente vai olhar, tá. E aí? Ele vai levantar e vai embora. Ele vai embora. Qual foi o maior desafio que você passou nessa virada de chave? Porque você falou que você era um cara muito técnico, teve que aprender a ser talvez mais consultivo ou mais até tom professoral quando você vai negociar com o cliente, né? Como é que foi essa virada de chave? Qual foi o teu desafio? Assim, puta, isso aqui demorou para eu virar. Eu sou descendente italiano. Vocês já perceberam que eu falo pra caramba. Fala pra caramba. Eu tive que aprender a escutar, a ouvir mais. Então, entender a necessidade do cliente antes de ficar colocando todas as informações na orelha dele. Então, se você não entende o que o teu cliente precisa, você vai fornecer, você vai colocar um produto errado pro cara, você vai colocar uma solução errada. Dizem que o bom vendedor ele é bom em fazer networking, Escutar. negócios, ouvir. Dizem que ele é bom em fazer perguntas. Perguntas. Né? Que você faz uma Exato. pergunta que o cara te dá Isso é verdade. o ouro, né? E tanto que tem a cena famosa, né, do Lobo do Wall Street, me vende essa caneta. Eu estava vendo este filme semana passada. É isso. Eu assisto sempre, te juro. Já assistiu? Me vende essa caneta, né? E qual que é o contexto por trás, né? Da brincadeira me vende essa caneta. É o instinto, né? O instinto de um cara que não é vendedor. Essa caneta é bonita, né? Não sei o que. Ele começa a falar do produto. Ah. E o cara que ele é vendedor, ele tem o instinto de perguntar, me fala de você. Ah. Você usa caneta? Qual que é a tua profissão? Para que você quer? O que você precisa? Pô, então usa minha caneta. Então, depois de fazer as perguntas certas, é que ele oferta a caneta, né? A gente fala, você precisa de uma caneta? Preciso. Então, toma uma caneta. E tem o outro que ele pega, ele olha, ele fala bem assim, me vende essa caneta. Aí o cara fala, beleza,
Daqui a caneta. Ele pega a caneta na mão e fala assim, escreve teu nome aí no papel. Não, mas eu não tenho uma caneta. Virou Então tá demanda. bom, a demanda. Oferta e demanda, tá aqui. Quanto custa? O cara vai pagar 30 vezes. É justamente isso. Entra essa coisa de cultura, né? É. O instinto, a cultura, não é só livro técnico, não é só uma aula, não é só um... Não é. É isso que você está falando, Não, tem que viver no dia a dia. E é apaixonante. Essa é a grande verdade. Isso a é questão do comercial em si, de novo, eu sou descendente de italiano, eu falo mais do que minha boca muitas vezes. Né? Então, assim, você tem que saber ouvir mais, mas você vai conversar com pessoas. Eu adoro isso. Você ficou quanto tempo em comercial, Ricardo? De 2000, pós-pandemia, até você entrar agora. Então, quase 5 anos. 5 anos? Mas você não vai deixar de fazer o comercial agora como CEO Não, da agora empresa. como CEO é mais ainda, né? Mas você gostou mais Não, mas eu vou descobrir que é uma coisa que eu passei a gostar. Então eu entrei com um super medo. E tipo, e agora? Nunca vendi a bala, né? Foi o exemplo que eu dei. Vamos vender uma recuperação estrutural cabulosa, vamos... E você vai Preta formular caindo. a solução para o cliente. E quando você falou de escutar, eu até complemento geralmente que não é só escutar, é entender. É. Porque se eu estou aqui te escutando, e não vou nem dar o exemplo de não prestando atenção, porque você não está prestando atenção, não tiver nem estar trabalhando. Mas se eu estou aqui e não estou entendendo o que você quer dizer, porque muitas vezes o cliente pede uma coisa, ou ele fala algo, mas não necessariamente é aquilo que é a dor dele, ou é aquilo que é a necessidade dele. Então, além do escutar, você tem que entender o que o cliente está dizendo. E às vezes não é voz, às vezes é um gesto, às vezes é uma palavra diferente que ele colocou na mensagem, no e-mail. É conseguir pegar essas pequenas nuancezinhas, aí sim você está escutando a pessoa. Fala, não sei se cabe o termo escutativa, né? Sim, escuta. Mas escutar, além de escutar, você tem que interpretar, né, muito os sinais que a pessoa está dando. Exatamente. Né? E você gostou mais de ser comercial ou engenheiro? Fala a verdade agora, Na na verdade, frente das eu vou câmeras. fazer a pergunta para o Vitor. Ah, pro Vitor, tá, tudo bem. Ou para o time comercial que vai assistir depois que a gente terminar. É melhor ficar em obra ou é melhor trabalhar no comercial? No comercial, você faz os dois. Eu falo que eu não nasci para ser um engenheiro residente de obra. Acho que eu não sei se eu não me daria bem. Nunca fui também. Assim como eu nunca tinha sido do comercial. Então, eu nunca vou ter... Aliás, nunca diga nunca ou sempre, né? Sim. Mas eu nunca tive essa experiência. Então, eu não vou saber te falar se engenheiro de obra é legal ou não é. Eu acho que pode ser. Tá? Mas eu tenho muito essa experiência relacionada ao comercial e à parte técnica do negócio. Então é uma coisa que é apaixonante, porque justamente você fazer uma visita na obra e às vezes você está indo visitar uma obra para ver algo e você enxerga outras coisas. E aí no meu caso específico, trabalhando com outros tipos de solução, é o tal que eu falei para você, enxergar a oportunidade aonde o próprio cliente ainda não viu. Nem Ele demonstrou a oportunidade. Às vezes o cara nem sabe que você trabalha com aquilo. Curiosamente, vindo para cá, nesse trânsito de São Paulo, um cliente me ligou e eu falei, poxa, eu vou estar na sua terra semana que vem, lá em Santa Catarina. E eu marquei uma reunião com um cliente lá. Falei, eu queria conversar com você sobre esse assunto. Ele olhou para mim e falou assim, mas você também trabalha com isso? Cara, eu tenho exatamente isso na minha obra. Então você vai vir aqui, a gente já vai matar 2 coelhos de uma vez. Só que é você realmente já assim saber o que ofertar e a hora de ofertar. Sim. Porque nem sempre... O time é muito importante. Exatamente. Porque é não muito é importante. simplesmente saindo vomitando tudo que você faz. Na maioria das vezes, o que eu faço? Eu converso com o cliente daquele aquele tipo de situação que ele tem. E lá no finalzinho da reunião, falou, se você tiver um dia essa demanda, eu também trabalho com isso. Quantas e quantas vezes que não... Nossa, pera, você tem mais 10 minutos? Tenho. Então me explica melhor sobre esse assunto que eu vou ter isso lá na frente. Ou na minha outra obra, que pode ser Ou na também. minha outra obra, o que é mais normal ainda. Mais normal. Acontece Poxa, eu vou muito. te colocar em contato com o fulano da obra tal. Pô, vou falar para você que isso acontece semanalmente em várias reuniões. Várias reuniões, tá? Então, essa questão... talvez eu tenha respondido a tua pergunta, tá? Do que eu gostei mais, porque essa questão do comercial em si, ela me traz os dois. Eu visito Talvez obra, eu faço o pacote completo. Toda apresentação sua, então, você vai fazer uma apresentação para um cliente novo. Você já traz um panorama geral de tudo antes de começar? Muitas vezes. Ou ao final, mas em algum momento você já traz, isso aqui é tudo que
Vitor tem de possibilidade para vocês? Você já faz esse gancho. Deixo no final. Deixa no final, mas faz o gancho em algum momento. Eu preparo alguma coisa especial para aquela reunião, na maioria das vezes. Depende de se eu já tenho o conhecimento do cliente e do que ele precisa. Eu já levo alguma coisa mais direcionada. E lá no final eu mostro, inclusive em todas elas, independente se o cara tem aquilo ou não, eu deixo o QR Code do e-book para o cara baixar. Beleza. Porque ele vai lá, você deixa conteúdo para ele. Ó, isso aqui não tem nada a ver com o teu assunto. Mas baixa isso aqui para você ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto. Você lê esse negócio, vai ser interessante. E gera. Óbvio. Porque o cara, uma hora ou outra, gente, ele vai procurar. Vai. Tá? Eu quero entrar no gancho da recuperação estrutural, né? Que é um dos serviços que a Serpol presta, já que eu peguei o gancho do Vitor, eu tenho que falar o que as pessoas fazem, né? É isso. A gente tem que falar a todo momento. Me fala dos produtos da Cor Brasil. Vamos lá. A Cor é uma empresa distribuidora da Cortec, que é uma empresa americana. A Cortec já tem quase 50 anos de existência e a Cor Brasil um pouco mais de 10. Né? A Cor Brasil é uma empresa que trabalha com inibidores de corrosão. Então a gente trabalha não exclusivamente, mas na maioria das obras com recuperação estrutural. Foi onde surgiu o nosso primeiro contato. Sim. Então a gente tem uma série a gente tem 3 linhas de negócio. Uma delas focada em concreto, na qual eu sou o responsável por isso. Uma outra linha que é mais para estruturas metálicas e o setor industrial. E uma linha nova que é a parte de embalagens, que a gente chama. Que são tipo, até plástico filme com inibidor de corrosão. Para embalar equipamentos, peças, esse tipo de coisa. Interessante. Legal. Na minha responsabilidade... Que seria para proteção. Proteção. Bom, no caso todos são, mas... proteção. Mas essa é mais assim, a peça ficou pronta, eu preciso exportar. Né? Várias Vai empresas ficar automobilísticas. 90 dias no mar. Ele embala isso, ou coloca dentro de um saquinho ziplock e que tem o inibidor. Depois basta ele passar um desengraxante, por exemplo, na peça e pronto. Está pronto para uso, para venda, o que quer que seja. Na minha linha especificamente, a parte de concreto. Então a gente tem uma situação para prevenção, onde a gente adiciona um dos inibidores de corrosão dentro do concreto no estado fresco, para proteção já de cara. Na hora da concretagem, na hora da execução da obra. Ou até mesmo numa argamassa de reparo, enfim, que não tenha o inibidor de corrosão naturalmente na composição. Começa para fazer reparos mais localizados. O inibidor de corrosão e usar a argamassa tradicional de reparo que eu já uso de outras marcas. Exatamente. E aí faço a mistura e faço meu reparo estrutural. Exatamente, é isso. Tá? E o caso que é um pouco mais comum aqui para o Brasil, porque infelizmente ainda o brasileiro não tem a cultura tanto da prevenção, várias obras sim, lógico, mas muitas vezes não, espero o problema nem de acontecer, manutenção, né? E muito menos de manutenção. É onde a gente aplica um material que ele é aspergido diretamente no concreto e através da porosidade do concreto ele migra até o aço para proteger o aço. O inibidor de corrosão ele não trabalha no concreto. O concreto é um meio para ele chegar até o aço. Uma confusão... Ele vai por cristalização? Não, Ionização? não. Ele vai por adsorção, na realidade. Tá? Adsorção. Então é uma absorção... Inversa, claro. Né, por parte do concreto e uma adsorção diretamente Mas no ele não forma uma película na peça de concreto? Película química. Não, no concreto não. Na peça de concreto não? Não. Aí tem os hidrofugantes, que a gente também tem na linha. Tá. A Cor tem a linha dos hidrofugantes com inibidor de corrosão na composição. Já proteger o concreto. Mas eu vou é duplo. proteger essa laje, depois vou pintá-la. Não tem nem. Eu sempre recomendo fazer um teste antes para a questão de aderência e compatibilidade e tudo mais, mas funciona super bem. Então a gente tem uma linha relativamente pequena aqui no Brasil de 6 produtos, mas que resolve 100% dos problemas. Dos problemas. Então a grande solução, principalmente dos inibidores, é você consertar uma estrutura doente, certo? É isso. A gente atua muito como médico numa dessa daí também, né? Sim, muito. Aliás, não é nem só como médico, já é direto como farmacêutico. A gente já está com o remédio. Então vamos dizer que remédio, se a gente tem, vamos por 2 situações. Você tem uma estrutura que ela começou a aparecer pontos de corrosão, começou a dar os primeiros sinais. E no normal as pessoas vão lá, removem um pouco do concreto em volta e aplicam uma argamassa estrutural nova, certo? Na maioria das vezes. Só que ninguém cuida do todo, certo? Não. Você vai lá, arruma um ponto aqui, um ponto ali. É aí que entra o inibidor. Que é nas áreas adjacentes aonde o problema ainda não aconteceu. Vamos dizer que numa recuperação estrutural você arruma 10% da estrutura, 90% ninguém pôs a mão. Não. É por isso, e eu vou pegar esse gancho, que é o seguinte. Tá aí a importância do médico.
que é a importância dos ensaios não destrutivos. Tá. Essa é a grande importância, porque às vezes, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem um problema de um desplacamento do pé de um pilar. Uhum. Excelente exemplo. Aí você olha que é... Vive todo dia. Acho que para vocês isso é um dos mais comuns que tem. Olha, subsolo de garagem, que não tem muito problema não, muito respiro, digamos. Tem muito problema de umidade, esse tipo de coisa. Então, desplacou o pé de um pilar. Aí você tem as barras aparecendo, você está olhando, fala, nossa, essa barra aí está corroída. Qual que é o trivial? Vamos pegar exemplos de condomínios. Aí eu tenho X aqui para poder fazer. Vai lá, passa uma argamassa. Dá uma Você lixadinha. não é a Serpol, tá? Muito pelo contrário, porque a gente conhece, sabe como é que funciona. E aí você vai pegar, reparou naquele lugar, aí de repente começa a estourar mais para cima, estufou mais um pouco. No mesmo lugar estoura de expandiu, novo. Estoura de novo daqui 6 meses. Aí aonde que entra o ensaio aí? Vai fazer um ensaio do quê? Vou fazer um potencial de corrosão, vou fazer uma resistividade elétrica, alguma coisa nesse sentido, para poder detectar o quê? Será que esse problema ele só está aqui? Concorda comigo que a probabilidade desse problema tá nessa estrutura como um todo, pelo menos nesse pilar, ela é enorme? Ali é só um sintoma. Ou nesse andar inteiro, às vezes. Né? Enorme. Às vezes você vai fazer isso por amostragem, enfim. Não vou entrar nessas questões, mas é por isso que é tão importante você fazer um ensaio, para você detectar os pontos onde ainda não apareceram os problemas. E saber exatamente aonde, até captar recurso muitas vezes. Para saber o que é que você precisa. E vou pegar esse gancho. Com esse ensaio, captar recurso, vamos pôr um exemplo de um condomínio, que é muito que a gente atende, pode se preparar. Olha, a gente vai ter que... O ensaio deu determinado resultado, vamos precisar fazer uma obra deste tamanho e não desse tamanho. Que vai começar a captar dinheiro, buscar soluções. Né? Principalmente nesse mercado de condomínios, né? Pelo menos eu comecei a ouvir falar sobre... Eu comecei a parar para pensar que os prédios ficam velhos com a Serpol. Porque até então você olha para prédio o dia inteiro, você vê prédio novo, prédio antigo, prédio caindo, né? Mas você não pensa assim, pô, ao invés de eu demolir meu prédio, por que eu não restauro, não recupero? Né? Então, hoje aqui, o retrofit está muito em alta justamente por esses motivos. Especialidade da casa, né? E aí comecei a entender que, de fato, metodologias destrutivas e não destrutivas, existe um abismo aqui, né? E eu queria falar um pouco sobre a não destrutiva. A gente não pode abrir aqui detalhes também, mas a gente está participando de uma concorrência que envolve diversos, vou colocar como prédios históricos, mas desde edificações de 1 andar, 2 andares, até algumas maiores, e que a gente tem verdadeiros absurdos ali, que, você não é tombado, é histórico, você não pode pôr a mão em nada, então tudo que é não pode pôr a mão em nada e não pode deixar cair. Exatamente, você tem que consertar sem pôr a mão em nada, né? Então, o que esses teus inibidores, ou como eles trabalham com essas metodologias não destrutivas hoje? Vamos lá. Essa questão, vou pegar um exemplo de uma obra aqui, tá? Que é o exemplo que eu mostrei, inclusive, o estudo de caso no Enapati o ano passado, que é o Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Perfeito. O Hotel Glória é a primeira estrutura em concreto armado da América do Sul. Agora, em agosto, completou 103 anos. E um dos blocos não se pode alterar em absolutamente nada a fachada. Pode seguir. Eu penso que você falou concreto armado, né? O Hotel Glória, porque o à noite também foi não, o a noite arranha-céu. também. Não, a noite é o primeiro arranha-céu, mas o Glória é mais antigo. O Glória é mais antigo, né? O à noite ele tem 97 anos, se não me falha a memória. Perfeito. Tá? Que inclusive a gente vai participar também. Justamente por exemplos relacionados ao Hotel Glória. A fachada do bloco principal ela é histórica. Ela é tombada há muitos anos e não se pode mexer em nada, com exceção do que já estava destruído. Se você for pegar, eu tenho 2 artigos publicados sobre essa obra. Uma delas utilizando as luvas, outra falando dos ensaios e a utilização dos inibidores de corrosão. E aí os inibidores, aonde que eles entram aí? Primeiro eles fizeram os ensaios. Curiosamente, tinha uma tendência e uma quantidade de cloretos muito baixa lá na estrutura. Cloreto é a parte que mais vai prejudicar a tua estrutura e vai chegar muito mais rápido no aço. Né? E vai realmente corroer muita coisa. O inibidor ele entra aí.
Ele entra justamente... Se uma corrosão está implantada, não tem problema. Ele vai proteger da mesma forma. Então, Só que ele vai proteger daí para dentro. Vamos imaginar o seguinte. Mas ele vai parar, ele para a corrosão? Na verdade, ele vai estabilizar, ele vai neutralizar o processo de corrosão. Ponto importante. Ela já perdeu seção? Ou seja, já perdeu o diâmetro? Já perdeu a seção dela? Aí a gente vai olhar, tem que fazer toda essa análise. Não perdeu. Ok, aplica o inibidor e deixa a mágica acontecer. Se perdeu, a gente vai partir para os reforços tradicionais. Perfeito. Se já perdeu seção, tradicionalmente, né, vocês receberam o professor Paulo Helene e talvez ele seja a maior referência nesse assunto. Né, que é o que a gente escuta falar, isso não está em norma, mas a gente escuta falar. Perdeu mais de 10% de seção, você reforça. Reforça. É isso. Tem casos, perdeu mais de 20%. Eu tenho caso no Rio de Janeiro mesmo, tá? Se não me engano, até posso estar falando um absurdo, mas 20 é o que a norma coloca como limite, mas é desejado 10. A bibliografia, na realidade. Bibliografia, as boas práticas da engenharia. Não tem norma sobre não isso. tem uma norma específica que fala sobre que ele esse comentou, assunto. né? O pessoal, a literatura diz então 20%, mas a gente procura já em 10%. É que você vai pegar, às vezes, dois membros da ABS que fazem a mesma inspeção. Pode ser que um diga que a tolerância é 10 e outro é 20. Cada um atua na sua. Mas todos concordam que de 20 é um absurdo. Não, exato. 20 já é relativamente alto, tá? E aí você vai lá e vai reforçar. E aí, qual é o inibidor? O que o inibidor vai fazer aí? Você pode aplicar o inibidor por aspersão, por exemplo, na estrutura antiga. Lembrando, ele vai proteger o aço antigo, não aquele aço que está exposto. Tá? E você pode, na hora que você for reforçar, você vai ter uma nova forma, vai ter uma nova concretagem, um aumento de seção. Este novo pilar, essa nova viga, essa nova estrutura, você já consegue colocar o inibidor no concreto, no estado fresco. E você vai proteger duplamente o que já estava com problema e o que pode ter problema no futuro. Perfeito. Que é de fato... E qual é a durabilidade? Então, tem que reaplicar a cada quanto tempo? Aí que tá. Muitas vezes você não precisa reaplicar. Então... Porque assim, um projeto é calculado, esse é um ponto importante, tá? O projeto ele é calculado, a tal da VUP, a vida útil de projeto. Ele é calculado para quantos anos numa estrutura normalmente? 50, certo? 50 anos. O inibidor, se você for pegar o inibidor, você fala assim, tá bom, é para fazer a vida útil dele é para ser pelo menos uma vez e meia a 2 vezes. Então ele vai durar 75, 100 anos. Olha, diretamente você pode falar assim, ele vai durar. Mas qual que é a palavrinha-chave que manda a NBR 1575? Manutenção. De nada adianta você ter o melhor produto do mundo, a melhor técnica, o melhor laudo, o melhor relatório, melhor execução, se você não fizer a devida manutenção. Vocês deixam lá um book do eu preciso pintar a minha estrutura daqui 10 anos, daqui 5 anos. Se você não fizer isso, vai começar a descascar, vai começar a acontecer uma série de coisas com a estrutura. Uma série de outras coisas também. Uma série de outros problemas. Vai acontecer. Retrofit, isso é comum. O retrofit é um negócio um pouco novo ainda no Brasil, se você for levar em consideração. Sim, agora não existe ainda uma norma de retrofit. A ABS lançou agora em março a recomendação técnica. Inclusive, eu deixo o convite para todo mundo entrar no site da ABS e baixar essa recomendação técnica, que é a base do que provavelmente vai ser uma norma no futuro. Tá? Sobre retrofit. Tem pouquíssimo... Tem muitos artigos publicados e tal, mas assim, não tem uma norma, não tem nada... É um caso até polêmico, para falar a verdade, porque é muita gente divergindo sobre o mesmo assunto. Tem um outro, porque se a gente entrar na... A gente está falando de retrofit, né? Que é pegar uma estrutura que não foi projetada para aquele uso, transformá-la para um uso novo, né? Modernizá-la. Mas no nosso ramo mesmo, de consertar... Vamos pegar o exemplo da fachada. Consertar uma fachada sem mudar o uso, sem mudar a característica, né? Também não tem norma. Não tem. A gente segue as recomendações de uma obra nova, as normas de execução de uma fachada. Mas a gente não tem uma... Norma de restauração. O que eu faço nesse caso? Cara, se fosse obra nova, eu faria isso, tá? Então é isso que a gente vai fazer. É basicamente isso que a gente usa. Isso. Lá no Hotel Glória, ele era um hotel. Hoje ele é 100% residencial. Então o uso mudou. Se você for pegar fotos de 1 ano e meio, 2 anos atrás, só tinha o esqueleto. Todas as lajes de um dos blocos foi demolida. Entendi. Só que para ser demolida, precisou reforçar. Precisou fazer todo o monitoramento da estrutura. É um investimento de mais de 400 milhões, gente. Esse é o gancho do Vitor, foi sensacional. Tem muita gente que coloca na cabeça que, vem aqui, só demolir. Mas, gente, tem que ver se a estrutura suporta demolir. E você vai ver isso como? Com ensaios.
Você às Com vezes testes. não tem o projeto. A da década, aqui em São Paulo é muito comum, gente. Edifício da década de 50, 60, Não 70. precisa ir tão longe assim, os mais perto aqui já não tem. Se a gente for pegar tudo isso, não tem projeto. E como é que o cara vai saber o que tem lá dentro? Ah, eu acho que deve ter aqui uma barrinha tanto. Falando das casinhas que não tem nem pilar, né? Que é só tijolo a construção inteira. Muito Como é que comum. a gente Muito vai comum. reforçar o negócio Muito assim? comum. Então, mas é interessante isso. Ou seja, coloca o inibidor para estabilizar a corrosão que já acontece, afinal de contas já levou até Sim. ali. Depois passa um concreto já com o inibidor dentro Perfeito. Para consertar aquela ponta. Ah, mas para prevenção. Daí, o inibidor é a única solução? Não. Não é a única solução. Geralmente é combinado, certo? Exato. É uma solução Tá. combinada. Vou até aproveitar isso pelo seguinte, para deixar publicamente aqui, Então olha para a câmera, deixa público. publicamente, porque tem muita gente que eu escuto falar, mas eu já estou usando um cristalizante. Cristalizante e os inibidores são coisas diferentes, pessoal. Um vai atuar no concreto, nas microfissuras. O inibidor vai atuar no aço. Mesma coisa, um realcalinizante. Vai trabalhar no concreto, não no aço. Um impede a utilização do outro? Não. Eles são amigos, como eu costumo dizer. Complementares. Todos eles podem ser utilizados em conjunto, cada um com a sua função. Então, se você tiver a especificação de um cristalizante, ele não tira a necessidade de um inibidor se a estrutura for uma estrutura antiga, se você estiver perto da praia, por exemplo, se você estiver numa região agressiva. Legal. Tá? Eu quero deixar bem claro isso, porque esse ponto ele é muito importante para tirar essa dúvida de uma vez por todas. Então, ó, esse é Tá. um detalhe muito importante. Fica o aviso aí para todo mundo que está assistindo sobre a grande diferença entre um cristalizante e um inibidor. Tá? Se tiver alguma outra dúvida, alguma coisa, a gente vai deixar no final o contato do Vitor, certo? Vocês vão poder entrar em contato com ele para a gente tirar já dúvidas. Já está caminhando para o final, na verdade. Nosso Mas tempo deixa eu está pegar estourando, né? Não, tem uma coisa muito importante aqui, ó, o número 5 aqui. Boa, perfeito. O Vitor comentou que a Cor tem mais ou menos 10 anos no Brasil e 50 nos Estados Unidos, certo? Sim. Então, São mais de 120 países hoje. quero fazer a Cortec. duas perguntas que são do mesmo âmbito. Quais experiências e quais tem algum uso diferente nos Estados Unidos para os produtos da Cor? Ou ela tem produtos lá que não vieram para cá? Sim, tem. E aí, gancho 2, qual é o divisor de águas que você vê entre o mercado de recuperação fora do Brasil, o internacional e o nacional? Vamos lá. A Cortec nos Estados Unidos são quase 500 produtos, tá? Tá. Aqui no Brasil a gente trabalha com cerca de 60 a 70 produtos. Ou seja, a gente trabalha aqui, vamos arredondar, 10%. 10, 15% do que a Cortec tem. Então tem muita coisa. Isso eu não estou falando só para concreto não, tá? Estou falando de uma maneira geral. Tem, por Porque exemplo... só aqui mesmo você comentou que tem, as embalagens e tem das estruturas metálicas que a gente nem comentou Nem aqui. comentou. É um assunto que eu, particularmente, não sou nem tão conhecedor profundo sobre cada um deles. Tá? Mas que tem protetivos para tudo isso. Lá, por exemplo, esse que eu comentei que a gente adiciona direto no concreto fresco, lá eles têm isso em pó também. Para adição no argamassa, para adição em outras coisas. E tem com outras composições químicas. Tá? Mas para o dependendo do uso. mercado mais agressivo. Por exemplo, lá onde fica a Cortec tem um problema com neve. Ou seja, neva muitos meses no ano. Então lá tem muito essa questão. Para quando tem neve, você precisa ir para uma rua. Né? Você precisa andar de carro. O que você faz? Pode colocar sal. Ou seja, você está colocando uma coisa agressiva simplesmente para eliminar a neve, para você poder circular. E isso diretamente influencia e impacta bastante na questão relacionada à estrutura. Pavimentação. A própria pavimentação. Então, a Cortec nos Estados Unidos tem produtos específicos para pavimento. Entendi. Porque lá é muito agressivo na região. Pô, se a gente for para Nova York mesmo, né, em várias épocas do ano, neva. Lá em Minnesota, mesma coisa. É em Minnesota. É em Minnesota, né, em São Paulo. E neva. Então tem muitos produtos relacionados à parte da neve mesmo, em situações agressivas. Aqui, pô, se a gente for pegar nordeste do Brasil, a região Fortaleza, né, na região da Praia do Futuro, só perde para o Mar Morto como região mais agressiva do mundo. Por conta de velocidade do vento, por conta de agressividade. Né? Tem um estudo muito interessante do professor Eduardo Cabral também que mostra isso, muito legal. Tá?
E a outra pergunta, desculpa, você falou dessa... A diferença dos outros mercados com o nosso. É muito uma questão que eu vejo, Ricardo, sobre conscientização. Sobre uma questão cultural. Hoje, vamos dizer assim, nos últimos 30 anos, né, eu não trabalhava com estruturas nessa época, na verdade eu era uma criança ainda nessa época, mas pelo histórico, eu vejo que assim, os inibidores é um exemplo que vem sendo estudado nos últimos 30 anos no Brasil. A gente tem grandes referências no assunto. Tá? Grandes referências no assunto. Um deles, lógico, é o professor Paulo Helene, que estuda isso há muitos anos. A tese de livre docência dele, que é de 1993. 93, exato. O ano que eu nasci. Nós estamos falando que ele já falava sobre corrosão. E um estudo extremamente aprofundado. E se você lê o que está escrito lá, que é uma bíblia desse tamanho, você vai ver que é utilizado até hoje. Então a gente tem boas referências, não só com corrosão, tá? Mas na questão de conhecimento nisso. O problema não são com os profissionais. O problema é com o pouco caso daquele problema. que as pessoas fazem. Que é assim, mas aqui, você falou, aqui é só demolir. Aqui é só fazer esse reparo. Dá esse cimentinho ali. Isso aqui vai ficar muito caro. É o caro, é o barato que sai caro. É assim, são os velhos ditados, as velhas questões que a gente tem, que é uma questão cultural, na minha opinião. É uma opinião, tá? Realmente que é uma questão de desleixo, muitas vezes. Como engenheiros, a gente olha e fala, não, mas é que o cara tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando você leva isso para o público, e eu acho que é uma forma que nosso público, a gente fala para engenheiros. E, na verdade, a gente tem que falar para os leigos. Eu acho que a gente tem que ter os leigos precisam nos ouvir mais em relação a isso. Então, não usar muitas vezes termos técnicos. Pegar caso de condomínio, que 98% do cara que vai... não é técnico. Não, e é aquilo, eu já falei uma vez isso, você estava entrando na Serpol, você vai para uma assembleia, para uma reunião, para uma palestra, e vou dar o exemplo do professor Paulo Helene na parte desse ano. Ele usa toda a palestra dele de forma para leigos, e era um público de engenheiros. Por quê? Porque o engenheiro vai entender. Só que se você falar o contrário, o leigo do lado não vai entender nada. Você democratizou a informação, né? Então é mais fácil sempre partir do pressuposto, olha, eu vou falar para leigo. Se tiver um engenheiro na assembleia, ele vai levantar a mão, vai tirar uma dúvida técnica, eu vou responder e eu continuo... 98% dos casos não tem um engenheiro na assembleia e outra. Ou tem, mas não é civil. Ou o cara nem participa da assembleia. Tem esse caso, que é o meu caso. Do meu condomínio. O cara nem participa. Então, assim, ele olha dessa forma e ele fala, tá bom. Qual que é mais barato? Quanto vai custar? Eu cito... Essa é a grande... Eu vou, para não estender muito, mas dentro do meu condomínio, eu estava instalando as placas solares para a gente poder reduzir a questão da energia elétrica. Uhum. Tá? Estou falando há 2 anos atrás. Na época, teve uma assembleia para poder definir. E o cara que estava apresentando, que não é engenheiro, mas ele estava apresentando e falou, a gente fez cotação com a empresa XYZ, W, tal. E apresentou 10 propostas e falou, então nós vamos fechar com essa daqui que é a mais barata. Aí na hora que eu olhei assim, eu falei, levantei o dedo lá no fundo e falei assim, por que a mais barata? Eu falei, como assim, Vitor? Porque eu faço parte da comissão de obras, já não tenho nada para fazer mesmo, né? Já faço parte da comissão de obras lá no condomínio. Eu não moro em condomínio de prédio, tá? Condomínio de casas. De casas. E aí eu fiz essa pergunta pro pessoal e falou, mas a gente equalizou as propostas. Isso era meio-dia, tinha começado às 8 da manhã. Você acha que alguém queria ver proposta? Eu falei, você pode abrir as propostas aí? Não, Vitor, mas a gente está finalizando. Eu falei, não, a gente está debatendo um negócio que vai custar 400, 500 mil pro condomínio. Então vamos dar uma olhada. Aí teve um que levantou bravo e foi embora. Pô, sempre tem um que vai estragar, sabe? Resumo da ópera. O mais barato não está... na verdade, as 2 primeiras propostas não estavam inclusas a ligação até o poste da CPFL, que é um caso lá da região de Campinas. Do fornecedor. Tá? E a terceira proposta, que custava X mil a mais, que não era a diferença, estava constando. O resumo foi que eles... O terceiro era mais barato que a primeira. Era mais barata do que a primeira, só que a primeira era de um morador. E aí a gente começa a descobrir as coisas. No fim das contas, eu arrumei pra cabeça, porque eu tive que fazer essa equalização junto com o pessoal. Bom, não acabou naquele dia, né? Acabou naquele dia, mas demorou 1h30 a mais. Tá? O fato é que o cara tava lá assim, pô, tô fechando o negócio. Mamão com açúcar. Só que o fim das contas foi assim, falou assim, pô, aí viraram depois e falaram, tinha que ter um engenheiro na plateia.
Por quê? Se fosse um leigo, como a maioria das pessoas, Ia ter ninguém ia dar poss- importância, ia fechar no mais barato e acabou. E o Nos barato ia sair condomínios- caro. Nos condomínios ia dar 150 mil a O que mais. o que a gente sofre na negociação com o condomínio, inclusive algo que até já tinham me falado em partes, mas vivenciado, né, aqui em São Paulo, foi diferente, mas é penetrar, olha só, é muito louco. O nosso cliente de condomínio, por exemplo, é quem vota na Assembleia. Mas todo o esforço de negociação, apresentação, comunicação, geralmente chega até o conselho e dali não passa. É um muitas telefone vezes. sem fio. E aí o conselho, a gente se extrapola, planta bananeira, vende Faz o que valor, você quiser. benefício, é bonito, é cheiroso, é apresentação, é diferente, é melhor. Explica, pô, aquele cara lá é um bandido, não pega aquele cara. Olha o que ele tá falando aqui pra você, isso aqui não pode, isso aqui tá fora da norma, isso aqui não sei o quê. Pô, você vai se incomodar. Aí o cara diz, não, concordo. Chega na Assembleia, não, nós somos imparciais, vocês têm Serpol, o fulano, o cara da colher, votem aí. Ele só Pô, coloca uma tabela com uma última linha de preço. Ele vai olhar a Serpol é Exato. mais cara, só que ele não consegue ele vender o benefício. Lógico. Então isso é Ele um não desafio que a gente tem. quer, porque não quer não quer comprar a briga, Quer botar não o dedo quer na parecer, reta, né? e eu sei que infelizmente o mercado tem muitas empresas que fazem errado, não quer parecer que está ganhando dinheiro, então ó, se ele defender a Serpol ou outro, está ganhando dinheiro. Né? Vai todo mundo pensar. E não estou falando que a empresa, que a Serpol, ou a Cor, ou quem quer que seja, é a melhor solução, melhor produto, não é isso. Só nos coloque nas mesmas condições, que aí você me deixa confortável para negociar. A gente na mesa. Me deixa nas mesmas condições. Agora, desculpa, mas não vai me comparar com fulano de tal, com produto X aqui, que aí você não vai me convencer. Aí você quer me ver bravo, você simplesmente me jogar lá embaixo e falar assim, ó, só vou fechar se for por preço. Na mesma hora. O que eu te entrego não é preço, né? Aconteceu um outro assunto, isso daí na semana passada, que o cliente, aí sim, que já é um cliente há mais de 4 anos, e falou, Vitor, eu tô achando muito estranho. Aconteceu isso, e sem querer eu acabei pedindo um preço pro teu concorrente. Só que o teu concorrente tá metade do teu. Eu falei, ó, faça essas perguntas. O que eu tenho que perguntar para ele? Aí era o modelo X, Y, Z, enfim, não vou entrar nos detalhes. O fato é, nós fechamos o negócio e a pessoa falou assim, poxa, Vitor, tem como você negociar alguma coisa? Não, vamos negociar. Agora, assim, se eu te desse 50% de desconto, desculpa, mas significa que eu estava te roubando antes. Aí que você não tem que fechar comigo. Desculpa, aí realmente, aí eu errado, aí eu estaria errado. Agora, o cara te vender por metade do preço, das duas, uma, ele está desovando o estoque que ele tem. Ele vai te fornecer um negócio fora de norma, com outro aço, enfim, que é o caso das luvas, né? Assim, mas não faz sentido. O resumo foi que a gente fechou sem negociação, porque a gente realmente já tinha um preço bom junto com eles, e falou assim, eu confiei na tua palavra. Só que, infelizmente, é raro você escutar isso de um cliente. Confiei na tua palavra. O cara até fecha com você, mas ele não fala isso. Não. E às vezes fecha a contragosto, né? Às vezes Porque sim. ele queria o mais barato, ele fecha porque... Você convenceu ele, mas ele não fechou feliz. Ele não fechou feliz, porque ele vai ter que pagar um pouquinho mais. E a gente já chega a falar, às vezes, para um cliente, né, viu? Se eu for o mais barato, eu não vou ser o que te entrega a melhor qualidade. Eu não vou conseguir te entregar o melhor planejamento. Eu não vou conseguir te entregar menos dor de cabeça. Eu vou ser o mais barato. É disso que se trata. Não vamos trabalhar só no preço, gente. Vamos trabalhar em qualidade e em solução. Mas acho que um gancho final que me pegou desde o começo que o Vitor falou foi o trabalho de formiguinha. Ele começou indo nas associações, nas universidades, catequizar. Em eventos, catequizar para mudar o meio ou mudar a sociedade para implementar um conceito novo. Certo? Trazer uma tecnologia nova. Que é o evangelista, né? É uma profissão. Eu conheci um cara que eu demorei um tempão quando eu fiz meu técnico em engenharia de software, que era René de Paula Júnior, o nome dele, um nome diferente. E esse cara, ele olhei lá na função dele, o cargo dele era evangelista. O que é um evangelista? Ele era um cara contratado por uma marca, ele foi evangelista na Google, na Microsoft e tal. Ele era um cara contratado para disseminar tecnologias, metodologias. Então ele ia dar palestra, treinamento, falar em podcast, rádio, entrevista. Ele era o cara que literalmente fomentava... disseminar conhecimento. Assim como você tem um líder religioso que evangeliza, né? Vai fazer uma oração, fazer nas regiões, ele fazia isso em nome de uma empresa. É algo que eu tento fazer e tenho muita coisa, muitas ideias novas aí para poder implementar, não só isso, mas em outras coisas também, porque a gente tem que continuar.
Temos todos E que eu ser um acho pouco que isso fica um evangelistas, né? recado para todo mundo da construção civil que trabalha. Né? Tem muita coisa que a gente faz errada. Eu vou pegar um outro gancho aqui para a gente caminhar para o final. A livre docência do Paulo Helene de 93, você falou assim, muitas das coisas que estão escritas lá a gente usa até hoje. E tem um detalhe, muitas das coisas que estão escritas lá a gente faz errado até hoje. Pois é. Constrói errado até hoje. E ele Lá já já tá apontou aquilo lá em 93. Então, Muito antes disso, né? Porque 93 é a livre docência, exato, imagina muito antes isso. disso. Se não me engano, ele fez... Eu li o currículo dele, não vou lembrar agora. Ele é formado pela Poli, foi nos anos 80, né? Mais Década de 70 ainda, acho. 70? É. Então, olha, já começou a estudar, começou a pensar nisso e a gente constrói muitas coisas erradas até hoje. Até hoje, infelizmente. Eu sei que eu brinco, a minha escola foi na Tecnisa, né? Antes de vir para cá. Aí quando eu vim para cá, eu olhei e falava, nossa, mas por que a cabeça do pilar estoura? Por que tem essa sujeira aqui? Aí eu falei, quando a gente lavava, jogava tudo lá, varria para cima, para trás, para baixo do concreto e foda-se. Não é assim que faz? E aí você fala... Eu passei os 3 primeiros anos trabalhando aqui, vendo coisas que a gente construía errado e que eu fazia errado em outros lugares. E não é que fazia errado porque mandava fazer errado, porque ninguém ensinava. Era o jeito que o do lado fez, e você só estava ali, se era um estagiário, só estava repetindo. Foi assim que você aprendeu também. E foi assim que aprendeu. E não sou eu, todo mundo. E até hoje. Infelizmente, acho que então, o grande recado é para a gente pegar aqui, o Vitor há quanto tempo estuda, a gente também. Eu estou começando o MBA, né? Você até me deu a dica dele. Não deixar de estudar. Não deixe de estudar. Se pegar o gancho também, se a gente quer melhorar o mercado, quer melhorar até nossas concorrências, a gente precisa evangelizar, a gente precisa fazer o trabalho de formiguinha. Eu acho que isso é muito importante para a gente melhorar daqui a alguns anos a construção civil no Brasil, porque a gente vê que tem um precipício entre a construção civil no Brasil e em outros países. Muito, né? muito. Pode pegar Então, a América Latina, é um grande exemplo. Já na América disso. Latina já é um bom exemplo. Então a gente precisa sim Veja melhorar e estudar. Veja a forma no régua, Chile, né? por exemplo, como o pessoal constrói. Eu tive uma boa experiência no Chile por alguns anos e é incrível, assim. Para onde que a gente vai agora, falando de Serpol, consultoria para a gente aqui, para onde que a gente vai buscar tecnologia, metodologia, melhora na eficiência produtiva nossa? Para a gente ser mais competitivo. Quais países que a gente deve buscar, na sua visão? China, sem dúvida. Tava no topo da lista, né? China... A gente considerou, além da China, antes de eu falar, para não te contaminar, quais outros? Eu vejo muito China, Estados Unidos, naturalmente, e alguns países da Europa. Você vê muita tecnologia em Israel, por exemplo. Israel. A gente não chegou a considerar, né? Tá. A gente falou de Portugal. Agora talvez não seja um bom momento para ir para lá, mas... A gente fez um estudo pensando quais países têm sistemas construtivos semelhantes ao nosso. com o nosso. Sim. Tá? Aí do estudo saiu alguns que eu me lembro de cabeça. Era Espanha e Portugal. Tá? Portugal tem muita similaridade com o nosso México, clima, inclusive. Colômbia. Não lembro mais. Mas- Esses eu gravei. Mas Chile a gente não chegou a mencionar. Chile não estava na Não, mas o lista. Chile é mais uma questão, não é nem de busca de tecnologia, É mais é uma- a forma, porque forma muita que coisa na verdade na América Latina muita coisa vem de fora. Então não é desenvolvimento de tecnologia, É uso. o uso. O Chile é um grande exemplo e outro país que está crescendo demais que a gente nunca considera aqui é o Paraguai. Faz todo sentido. A gente considera mais Tá. matéria do que você imagina. Não, mas eu falo O assim, Paraguai está na ponta da nossa língua. eu a semana mesmo já toda. estou no Paraguai com Então, a Cor. Depois do podcast a gente já vai ter uma segunda Com a conversa. Cor a gente já atende algumas obras no Paraguai, ainda está engatinhando e tudo mais. O Paraguai é um país que está crescendo demais, com a economia crescendo a 2 dígitos o ano. Então, assim, considere o Paraguai. E está tendo migração das indústrias que muitas, estavam no Brasil muitas. para o Paraguai. Vou dar 2 exemplos para a gente poder finalizar. Né? Essa questão, assim, eu falei de China. Né? Muitas vezes, e infelizmente, a gente tem o quê? A gente tem a China como um exemplo de produto ruim, que é o produto que você vai no Brás, vai na 25, produto brinquedo para criança, caneta que não escreve. Que começou assim, há 20, capinha 30 de celular. anos Este atrás, é o exemplo de China. A gente não faz ideia, a gente, vírgula, né? Estuda um pouquinho e tudo mais, não faz tanta ideia aonde que você tem que buscar. Gente, a China é um país de mais de 2 bilhões de pessoas.
A tecnologia... Nossa, olha a infraestrutura dos caras. A tecnologia... Hoje, qualquer vídeo dos viajantes é absurdo. Já teve agora vai começar, lembra do De Volta para o Futuro? O carro voador? Pois é, lá agora já tem uma... Não é lei, mas é um projeto agora que já tem que permite que 2 empresas explorem esse mercado, que já existe isso. Tá? Tô dando um exemplo de China. Então agora, cara, cada região da China, ela tem produtos e tecnologias diferentes. É igual aqui em São Paulo, só que de uma maneira exponencial. Aqui, o Brás eu vou ver tal coisa. José Paulino, eu vou ver roupa. Lá é por regiões também determinadas tecnologias. Também. Entendeu? Tem uma feira que vai acontecer que é em abril e outubro, que chama Canton Fair. É a maior feira do mundo. Ela é dividida em fases, para você ter ideia. É um mês de feira. Nossa Senhora. Tá? Ela é dividida em fases e é o equivalente, o tamanho dela, a 220 campos de futebol. A gente está acostumado com a Expo Imigrantes. Dá pra gente fazer algum tipo de comparação? Não dá. Não dá, gente. Tô falando que só tem produto de qualidade? Não, não é isso. Não, é que pra deixar bem claro. Você vai ter que buscar, mas que você vai encontrar tecnologia boa, isso você vai sem sombra de dúvida. Vamos pra China, patrão? Vamos pra China. Vamos pra China. A gente vai ter que aprender mandarim? Talvez. Essa eu não sei. Talvez. Agora, Não tá dentro do meu repertório. Se vocês tiverem o AirPod, a partir da próxima atualização... Do iPhone 17 agora, né? Não é nem do iPhone 17. É o AirPod. Todos. O AirPod. O AirPod vai ele traduzir. Já vai ter a tradução simultânea, você escutando a pessoa. Você não falou que o seu tá ruim? Hoje Espera eu mais falei, um vou pouquinho tacar pra fogo no comprar. meu, Espera mais 2 meses pra comprar. É isso. Só pra vocês terem uma base, tá? Então assim, Show de bola. considerem. Não, já tá considerado. A gente só agora tem que planejar, né? Pra ir. Não, a gente começou, o gancho final, a gente está começando aqui dentro um projeto, se a gente vai chamar de primeira mão, hein? Serpol bilíngue. Para nossos colaboradores, tá? A gente vai começar desenvolvendo o inglês, porque muitos dos nossos líderes ou sabem ler, não sabem falar, ou escutam e não... O então corpo a de gente diretoria mesmo, né? No ano de 1991, a minha mãe teve essa visão. E eu tinha 9 anos de idade. Eu vou colocar você numa escola, numa professora particular, Dona Lídia, né, para poder estudar o inglês, desde os 9 anos de idade. E a gente falando, né, que é o mínimo, né? Não, a gente tem exemplo dentro de casa. Quantas línguas você é fluente? Fluente 3, mas tô botando o pezinho na 4ª agora. 3 com português. Com o português. Eu tenho 4, então eu falo. O meu é o inglês, o espanhol, português naturalmente e o francês. Então. Mesma coisa que eu também tô indo para lá. Eu vou trocar o francês por alemão, mas minha mãe também colocou, eu e o Fernando, você conhece? Estudamos em escola alemã a vida inteira. Mas o que aconteceu? Saiu da escola, pratiquei. Quando meu avô faleceu, meu avô falava alemão. Não era alemão, era português, mas falava alemão. Quando ele faleceu, não tinha mais com quem praticar. Então, um dos meus arrependimentos da vida hoje é que eu perdi. E perde. O francês é igual para mim, tá? Então eu preciso. Então a gente está começando o projetinho aqui com o inglês para todo mundo começar a nivelar, né? Nivelar, porque se a gente quer ir para fora, não dá para ir para fora toda vez ir para fora, vai só eu e o Robson e o Fernando. Não faz sentido. Não dá. Então a gente está começando esse projeto para justamente poder mandar o B, o C, o D e etc. É isso. Show de bola. Gostou, Vitor? Cara, é sempre um prazer estar junto com vocês. A gente é suspeito, né? Uma honra, sensacional a conversa. Uma honra participar aqui com vocês. Né? Cada podcast aqui, o meu MBA. Acho que a gente alongou um pouquinho aí, mas, cara. Você está fazendo MBA em engenharia? Eu estou fazendo MBA em engenharia nos podcasts aqui. Cada episódio, meu amigo, o que eu aprendo é. É legal, é um tema que eu, não só essa parte de recuperação, mas falar dessa questão, das questões comerciais, falar de empresa, falar um pouco da minha vida, da história. E eu olho para trás e falo, cara, faz tanto tempo assim já. Às vezes você pega um gancho e fala, nossa, mas olha quanto tempo faz, né? Quando a gente começou a falar que primeira empresa, segunda empresa, em 2002 você falou, né? Entrei em 2003 numa primeira multinacional. Estou formada quase, na verdade, há quase 21 anos agora. Olá. Só que tudo começou não entrega a idade não. Melhor não. Tudo começou com meu pai desenhando em papel vegetal, morando nas casinhas do fundo da minha avó, cara. É aí que surgiu, naquela antiga prancheta verde. Meu pai fazia 25 projetos. Meu pai não é engenheiro, eu realizei o sonho dele. Olha só. Mas ele era projetista, arquiteto, algum projetista? Não, meu pai ele era desenhista dos engenheiros da cidade.
Olha só. É o que hoje em dia, aqui há pouco tempo se chamava de cadista, vai. Mas no Mas desenho, no desenho. eu nunca vi uma pessoa tão caprichosa igual meu pai. Não vai nascer uma pessoa que seja tão caprichosa, até porque Colocava ninguém Com desenha mais no nanquim nanquim. e tudo mais, Ele papel fazia, vegetal. Dava vida pros números. Era um né? negócio surreal. Que meu Aquelas pai, reguinhas, sabe aquela reguinha que escrevia o númerozinho, né? o que meu pai fazia com os desenhos era mágica aquilo. É um capricho. Minha paixão pela engenharia começou aí. Por isso que com 14 anos eu comecei o técnico em edificações. Ali no Trianon, ali na Tem entrada, tem tem os desenhos do técnicos, projeto os original. desenhos do projeto original. Tá? Na entrada do prédio. Meu pai é meu ídolo. Eu olho isso daí e falo, cara, olha o que você fez comigo. Passou isso aí pra mim. É isso aí. É isso aí. Vamos encerrar. Bom, A emoção queria tá tomando agradecer- conta já, né? Começa. Queria agradecer o Vitor, né, toda a aula que ele deu pra gente sobre Né? luvas, inibidores de corrosão, a diferença entre os cristalizadores, nuances no mercado, diferenças do mercado. Né? Eu acho que uma palavra que ficou implícita aqui, mas que no final agora a emoção vem à tona, que é questão de legado, né? Que você não se envolve com tudo que você se envolve hoje sem ter um propósito, que eu imagino que seja de deixar legado. Ninguém constrói literatura, ninguém escreve literatura sem um propósito de deixar legado. Ninguém busca deixar sucessores, como a missão aqui do Ricardo, que ele sempre fala, do Fernando. Não é só enfim. pelo dinheiro. Não é. É sempre um propósito de legado. Então, acho que a palavra do nosso podcast de hoje seria construir legados. Então, só agradeço vocês pelo convite. Sempre um prazer. Contem comigo sempre. A gente tem muito assunto aí para E o falar. Vitor foi paciente, né? Foi. Porque Esse foi paciente. a gente A enrolou. gente ele remarcou 3 vezes, né? tanto. Nossa Nem sei Senhora. quantas. O Vitor Não, foi isso- paciente. Tive que remarcar umas 3 vezes. Mas deu Não, tudo isso aí A gente certo. coloca na agenda de todo mundo e tá tudo certo. Show de bola. Valeu, gente. Isso aí. Gente, obrigado. Obrigado, próximo Vitor. Valeu, gente. Até mais.